O inesperado amor estava no destino. Antes do encontro decisivo, ela estava noiva de outro. Os sapatos dela estavam cobertos de pérolas e um longo véu enfeitava seu cabelo. O delicado pescoço da jovem estava adornado com joias de esmeralda. Todos esses detalhes ficavam incríveis na noiva de olhos azuis. Ela admirava como sua imagem ganhava os últimos detalhes. Era a jovem filha do conde Roland, Lily. Eu estava destinada a ser parte da realeza da lua nova. A garota mal podia esperar para mostrar o vestido ao noivo. As empregadas disseram que ele foi para o viveiro. Por tradição, a noiva não deve ver o noivo antes do casamento, mas Lily não se importava. Conheci o príncipe Richard Stuart desde criança e éramos muito próximos. Ele foi o primeiro garoto com quem ela viveu tantas novidades e se apaixonou. O coração dele transbordava de sonhos e desejos juntos. A jovem queria encontrá-lo e parou ao ouvir vozes conhecidas. Ele se escondeu entre as folhas e a viu flertando com uma tal de Bella. Ele beijava intensamente sua amante ruiva, um romance secreto. Ainda mais sério era a beleza da irmã da Lily. Richard a chamou de imatura, achando-a chata e sem amor. Ele a chamava de seu maior prazer, enquanto ela gemia de alegria. O momento de paixão deles foi interrompido por um barulho estranho. Imediatamente olharam para frente, surpreendidos com uma visita no viveiro. Os pombinhos sentiram um frio na barriga ao serem pegos pela namorada. Lily ficou paralisada, pedindo a Richard que explicasse. Indignada, perguntou como ele podia fazer isso com a própria irmã. Bella apenas sorriu e perguntou por que ele se intrometia nos assuntos do príncipe. Ela se aproximou da irmã e disse que Richard sabia o que fazia. Lily se afastou bruscamente da irmã e pediu que a deixasse em paz. Ela sacudiu com tanta força que Bella foi lançada para trás. A garota tremeu de medo e falou com a voz trêmula. Richard segurou a mão de Lily com força e mandou ela não falar com Bella assim. Ele disse que o casamento foi forçado e que ela deveria esquecer. Ela se virou para outra garota com carinho e a convidou para se juntar a eles. O príncipe tentou beijar a noiva, mas ela se afastou horrorizada. Ele mordeu com toda a força no polegar e cravou as unhas na mão. Richard sentiu uma dor intensa e recuou, chamando-a de louca. Ele se mexeu tão rápido que acertou a noiva que odiava. O soco atingiu seu rosto, deixando uma marca roxa. A jovem chorou e ameaçou contar ao pai sobre seu romance com a filha de uma bruxa. Richard ficou paralisado, percebendo que teria um preço. Lily se levantou pensativa, enfrentando o frio. Ela afirmou tranquilamente que o casamento do Stuart com os Roland não vai acontecer. A jovem achou que tinha terminado, mas uma mão feminina se estendeu. Bella a envolveu em um abraço forte. Ameaçador, disse que a faria calar para sempre. Lily nem reagiu ao sentir o líquido na boca. A garota reagiu ao lembrar que era o veneno da Bella. De repente, lembrou do dia que encontrou a menina na floresta. Nunca pensou que um dia estaria no lugar daquele coelho. Ela tentou resistir, mas Bella segurou até que tomou o veneno. Lily tentou tossir, sentindo o veneno queimar sua garganta. Bella sorriu maliciosamente, ciente de que sua irmã sangrava. Ele declarou dramaticamente que a noiva do príncipe morreu na véspera do casamento. Richard entrou na brincadeira e sugeriu amarrá-la a um cavalo e soltá-la no campo. Eles estavam certos de que os monstros a devorariam por causa da lua vermelha. O corpo cansado de Lily pagou caro por seu plano até a noite. De repente, estava no chão, totalmente sozinha. Ela achou que ia morrer ao ver uma garra na sua frente. O monstro pegou delicadamente a garota branca como a neve em seus braços. Seus olhos brilhavam em vermelho, e ninguém sabia o que ele planejava. Um lobo gigante observava a garota sob a lua vermelha. Ele a levou rapidamente para seu castelo, em um lugar isolado. Ao abrir os olhos, Lily achou que um anjo estava ali. Ela decidiu que Deus a havia levado ao paraíso e fechou os olhos. No instante seguinte, percebeu de repente que ainda estava viva. Não conseguia entender quem era aquela garota parada ao lado da cama. A empregada inclinou a cabeça e disse que Lily estava acordando. Lily se levantou da cama e começou a perguntar onde estava. A donzela sorriu e se apresentou como Catherine, dizendo que estava a salvo. Ele explicou que estavam na mansão da sombra do crepúsculo.
Ele disse que toda a terra do Milenhama é do Duque. O homem olhou pensativo para a convidada e estalou os dedos. Assim que fez isso, todas as velas do castelo acenderam. Ele se inclinou sobre a garota e se apresentou: "Sou Sua Alteza Real, Isaac Stewart." Lily ficou surpresa, pois ele era o irmão mais novo do rei. Era alguém muito importante no reino da Meia-Lua. Isaac era visto como o príncipe herdeiro do trono. Fez grandes conquistas militares e era rico e charmoso. Por causa da sua paixão por magia negra, se isolou como um eremita. Desde então, sumiu sem deixar vestígios no reino. Lily se levantou da cama e fez uma reverência, agradecendo. Tentou encerrar a saudação, mas sua cabeça, traiçoeira, começou a girar. No instante seguinte, ela caiu acidentalmente nos braços de Isaac. Ele não precisou se apresentar, pois disse seu nome. Lily mal reagiu e percebeu que ele a abraçava. Com um gesto, a levantou e disse que a conhecia. Isaac a chamou de infeliz, quase se tornando a concubina do príncipe. Ela disse que a magia negra e o veneno a afetaram, levando-a ao coma. O homem mandou que ela não fosse gentil e que descansasse. Lily ficou paralisada ao perceber que dormiu 2 dias e perdeu o casamento com Richard. A garota sentiu de repente todo o peso da responsabilidade. As mãos dela tremeram só de imaginar o que aconteceria com os pais. Ela também se lembrou de Bella, que queria ser sua noiva. Por tudo isso, o corpo da jovem tremeu ainda mais. Isaac a olhou nos olhos e perguntou se ela queria se vingar. Ela parou ao ouvir que seu noivo, seu amor de infância e sua irmã são ilegítimos. A traíram, dando um veneno que corroeu seu coração. Isaac perguntou friamente se eu o odiava, sem emoção. Lily o odiava profundamente, mas não tinha como se vingar. Ele sabia que contra aquelas 2 pessoas, ele não teria chance. A garota sentia desespero aumentar. Mas Isaac a acalmou, viu suas lágrimas e pediu que erguesse a cabeça. Isaac tocou seu rosto molhado de lágrimas e pediu para olhar. Ele a olhou nos olhos e disse que podia ensinar tudo. Disse que essas habilidades podem ajudá-la a se vingar. Isaac disse que aceitaria ficar na mansão crepuscular. Lily ainda chorava, mas suas palavras traziam a esperança. Isaac segurou a nuca e pediu para ela ficar. Aparentemente, a garota estava atordoada e envergonhada. Ela sabia que não tinha para onde ir, e isso a fazia refletir na proposta. Diziam que eu era muito arrogante e orgulhoso. Mesmo a salvando, ainda corria em suas veias o sangue do Stuart. Ele se curvou respeitosamente, sem saber se podia confiar. A Lily falou que já está comprometida, isso pode gerar boatos. Disse que precisava decidir depois de falar com o pai. A jovem achou que a mãe estaria preocupada com seu sumiço. Ela olhou para ele e pediu que a levasse de volta. O homem orgulhoso ficou em choque, sem entender o não. Apesar da indignação, ele aceitou o pedido com um aceno. Lily sorriu e correu para passar ao lado de Isaac. Ela deu alguns passos quando ele segurou seu pulso. A garota olhou surpresa para quem, há pouco, atendeu seu pedido. Ele perguntou se ela realmente achava que ia andar de pijama pelo campo. Acho que só agora ele percebeu que eu tô de camisola. Lily se afastou de Isaac e rapidamente se cobriu. O dono da casa suspirou cansado e falou com a criada. Mandou preparar a roupa de montaria e um cavalo. Lily ainda se sentia envergonhada com a roupa que usava. No final, ele se preparava para voltar para casa. Lily acariciava o animal, pedindo que a levasse de volta à mansão. Conectou-se com o animal e partiram juntos. Isaac Stuart olhava pensativo a silhueta que se afastava. A donzela perguntou se ele realmente ia deixá-la ir assim tão fácil. Era a única filha da Santa Anjou. Nascida de uma bênção divina, ela tem o direito de herdar a fórmula da poção mágica. Isaac já havia sentido antes o poder da sua sangue. Ela podia devolver a aparência e a sanidade dele. A donzela disse que era a melhor forma de quebrar a maldição e voltar ao palácio. O dono da mansão começou a planejar como usá-la. Ele decidiu mandar uns corvos para vigiar a garota. O homem estendeu a mão e um pássaro pousou nela. Ela disse que devemos ajudar a Lily quando ela precisar. Enquanto isso, a garota quase correu para a mansão dos Roland.
Ele gritou que tinha voltado e sentiu um choque. Diante dela, um caixão coberto de flores brancas. A garota mal conseguiu se aproximar do caixão e viu a mãe lá dentro. Ela ficou tão chocada que quase gritou. Ela a observava intensamente, a mesma que, há pouco, estava prestes a se casar. Lily caiu no chão, sem acreditar que era sua mãe. Seu corpo tremia de tanto chorar, enquanto sua mente achava que era uma piada. Ela se curvou sobre o corpo sem vida da mãe, em dor. Lily se virou ao ver a empregada, em choque. Logo, ele começou a perguntar por que tudo aquilo aconteceu. A chefe das criadas gritou e disse que a assassina voltou. Eu vi a garota chorando, acusada publicamente de assassinato. Foi um baque tão grande para Lily que ela ficou sem palavras. Logo depois, a trancaram na masmorra da torre do Duque Roland. Lily bateu forte na porta ao ouvir alguém se aproximando. Ela gritou que queria ver o pai e que estava presa injustamente. Cai de joelhos, batendo a porta com as mãos. A garota abaixou a cabeça e disse que queria achar o assassino da mãe. Ele semicerrou os olhos com a luz forte da porta escancarada. Lily esperava encontrar qualquer um, menos sua inimiga. Diante dela, a bela traidora tomava chá, triunfante. Serviu o chá sem vergonha e disse que ouviu seus gritos. Bella achou que sua voz estava rouca e ofereceu um chá. Sorria de forma sarcástica para a jovem, com a xícara vazia. Logo, Lily culpou a irmã por tudo o que aconteceu. Ela apenas sorriu e deu a entender que não a queriam por perto. Ele passou um dedo pelo rosto dela e perguntou quem ela esperava. A garota disse que, após a fuga da Lily, ele teve um infarto. Aquelas palavras atingiram Lily como um soco, tirando sua esperança. Bella sorriu e disse que precisava preparar a medicina para ele. Lily segurou a mão dela e olhou nos olhos, como se algo se quebrasse dentro dela. Ela disse que Deus puniria Bella por destruir a vida dos pais. Assim que terminou de falar, uma bofetada ecoou em seu rosto. Bella ficou séria na hora e contou que Lily estava nos folhetos de busca. Disse que no dia seguinte a executariam pelos crimes que cometeu. Bella explicou todo o seu plano, que estava indo muito bem. Tudo parecia milimetricamente calculado e a esperança deixava Lily. Finalmente, ela percebeu que Bella e Richard queriam se livrar dela. Bella contou o que o príncipe disse, cansado de brincar com Lily. Ele se inclinou sobre a garota e disse que amava a fama e o poder. Lily se levantou e percebeu que sempre estragava seus planos. Ela olhou para a bruxa e perguntou o que fizeram com seus pais. A garota apertou o pescoço de Bella e gritou, exigindo uma resposta. Lembrou de quando o pai a buscou, depois de vagar com a mãe bruxa. Lily sempre a tratou como uma irmã, independente de onde veio. Até sua mãe via Bella como filha e a ensinou sobre medicina. Lily gritou mais alto, perguntando por que os mataram. Bella ficou em choque e disse que deu a Lily a chance de se enforcar sozinha. Ele ficou surpreso por ter sido trocado para uma lição de moral. No instante seguinte, Bella lançou um feitiço e a sala brilhou. Seus olhos brilhavam em um fogo verde, prontos para tudo. A força a derrubou no chão e imobilizou suas mãos. Bella se levantou sobre Lily Rowland e disse que sempre a odiou. Ela desejou ter uma mãe amorosa, enquanto a sua era só uma bruxa sem lar. As duas se apaixonaram por Richard, mas o pai só fez um acordo com Lily. Bella só pôde observar em silêncio e sentir inveja. Lily logo perguntou por que as culpava pelo que não recebeu. Bella se virou e disse que, após sua morte, ficaria com tudo. Ele se esconde atrás da porta e disse que até levaria seu corpo. Ele se despediu da garota, presa por uma era espinhosa. Lily, cansada, abaixou a cabeça e foi até o príncipe. Ele tremeu e confessou que se arrependeu de ter ido embora. A garota começou a chorar e disse que queria vingança. Um corvo apareceu ao seu lado, dizendo que ouviu seu desejo. Ele a observava de longe, garantindo que ela não o visse. Após suas palavras, a era atrás da garota brilhou intensamente. O corvo lançou uma nova onda de magia para destruí-la. Seu golpe forte quebrou as janelas da torre da prisão. No instante seguinte, Lily percebeu que suas mãos estavam livres. Com surpresa, percebeu que agora era totalmente livre.
A jovem observou atentamente o corvo que se aproximava. Ele voou direto para ela, exibindo um anel enorme na pata. Lily começou a observar o pássaro estranho. O corvo protestou na hora, pedindo para ser chamado de Karen, não só de ave. Karen Farrell se declarou com orgulho a espiã mais confiável do príncipe. Disse que veio buscá-la a mando do seu mestre para levá-la de volta à mansão. A Lily não entendeu tudo de imediato. Ela perguntou sobre o plano de fuga, já que Bella chamou os guardas. O corvo a chamou de boba e perguntou, para que as aves precisam de asas? Subiu ao céu e disse que é preciso ter asas para voar. Aterrissou na janela e disse que ninguém os alcançaria. A ave mandou que ele subisse na hora. As palavras do passarinho soaram tão absurdas que ele parou. De algum jeito, subiu ao telhado e se preparou. Assim que viu a altura, a confiança dele sumiu. Ela perguntou o que fazer agora, dominada pelo medo de altura. O pássaro pediu que ela confiasse e pulasse. Lily não conseguia confiar totalmente no que o pássaro dizia. E tremia ainda mais. O medo crescia com os cavaleiros, que perceberam a falta de janelas na cela. Viram a Lily e mandaram capturá-la na hora. Isso a fez perceber que, de qualquer jeito, a morte a aguardava. Ela pulou, decidindo que era melhor morrer do que ser enforcada em público. A garota fechou os olhos com força, sentindo o fim chegar. Ela ficou maravilhada ao ver que estava em cima de um enorme pássaro. Fiquei impressionada com as dimensões monstruosas da Karen Farrell. Ele mandou que se segurasse nas penas e se preparasse para os impactos. Nesse momento, os guardas perceberam o corvo gigante. Logo perceberam o uso de magia negra e gritaram. Isso confirmou que ela era uma bruxa má. Lily percebeu que sua vida passada estava arruinada e aceitou seu destino. Ele se segurava firme nas asas do pássaro, voando pelos bosques. Finalmente, depois de um tempo, chegaram ao castelo do príncipe. Ele escolheu com carinho roupas novas para ela, pensando no conforto. Lily ainda tinha dificuldade em aceitar que estava longe de casa. Ela subiu e viu o colar do casamento. Esse colar era da mãe dela, que ela amava acima de tudo. O colar de esmeraldas passava de geração em geração para as mulheres da família. Era para ser um dia de casamento feliz. Para Lily, a jovem relembrava com tristeza aqueles momentos perdidos. Ela começou a chorar com mais intensidade, tomada pela raiva da morte da mãe. Lily se encheu de determinação e prometeu se vingar. Queria que pagassem com sangue por tudo o que fizeram. Ela afastou os pensamentos e as lágrimas quando a porta se abriu. Isa estava na frente dela, perguntando se estava tudo certo. A jovem olhou pensativa para seu novo benfeitor. Ele declarou de repente que, a partir daquele dia, ela era dona da mansão. Lily ficou surpresa, achou que era um erro. Ela se inclinou e agradeceu pela ajuda e abrigo. Ele estava preocupado que isso pudesse ser perigoso, já que agora ela é uma criminosa. A garota decidiu perguntar o que queria em troca. Isaac achou que era esperto ao ver a situação assim. Ele se aproximou da garota e disse que precisava do sangue dela. O homem pegou devagar o colar para ajudá-la a colocar. Ele disse que há alguns anos uma maldição o atingiu e ela pode ajudá-lo. Isaac pediu que, toda lua cheia, eu desse meu sangue para a medicina. Ele achou que ela ficaria assustada, mas ela se virou na hora. A garota abriu os olhos com firmeza para ver sua cor. Ela começou a desabotoar a camisa, dizendo que estava ofendida. Acho que ele foi quem mais se surpreendeu com tudo. No instante seguinte, ela mostrou o peito e viu uma marca escura. Ela percebeu na hora que eram os laços da coroa lunar. Logo entendeu por que ele queria sair da realeza. Ela sabia que toda noite de lua cheia virava um monstro. Além disso, em cada noite sem lua, eu sentia uma dor intensa. Ele deve ter enlouquecido aos poucos, destruindo quem ama. Lily logo pensou que aquele corvo também era amaldiçoado. Isaac disse que o corvo está com ele desde que comprou no mercado. Tudo mudou naquela noite com a invasão da bruxa. Atacou-os em silêncio, causando uma dor intensa. Karen dividiu a maldição com ele, enfraquecendo-a um pouco. Se não tivesse feito isso, Isaac já seria uma besta. Desde então, viveram isolados, sem contato com ninguém.
Naquela noite, ela guardou na memória o rosto da bruxa poderosa. Ele jurou que faria ele pagar 1000 vezes mais pelo que sofreu. Ele acariciou Lily e disse que suas histórias eram parecidas. Para sua surpresa, a garota aceitou a proposta tranquilamente. Ela sorriu e disse que era um bom acordo pela ajuda. Lily sorriu e se ofereceu para fazer um chá relaxante. Uma criada os interrompeu, trazendo uma carta da majestade. De repente, a imagem do seu mestre bebendo sangue surgiu. A garota ficou vermelha na hora, se sentindo deslocada. Ela riu e prometeu não contar seu segredo a ninguém. Lily começou a se justificar, dizendo que só queria ver os sintomas. A donzela a acalmou, dizendo que os laços da coroa lunar eram uma maldição rara. Ele ficava impressionado que a Lily tivesse uma forma de quebrar essa maldição. Lily disse que não tinha experiência, mas era boa em farmácia. Ele achou que poderia criar um remédio com seu próprio sangue. Lily sorriu com astúcia e perguntou se poderia pagar essa ajuda. Nesse mesmo dia, Isaac pediu para prepararem um quarto de hóspedes. Lily estava nas nuvens, cheia de felicidade. Isaac, acolhedor, fez um tour pela casa. A jovem também ganhou autorização para plantar ervas. Isaac a levou para uma sala isolada, ideal para um laboratório. Lily ficou impressionada com as dimensões do lugar. Ela agradeceu animada e prometeu fazer um remédio. Isaac adorava observá-la, isso a alegrava. Ele anunciou o fim do passeio e pediu que chamasse os criados se precisasse de algo. Lily o viu se afastar e sentiu vontade de falar algo. Por fim, tomou coragem e foi falar com o príncipe Isaac. Ela se aproximou e perguntou o que ele estava planejando. Lily admitiu que percebeu a mudança de humor depois da carta. Ele expressou a esperança de ajudar. Como sua fiel aliada, o homem observou a garota animada. Ele se afastou dela, firme, e disse que não deveria se meter. As palavras dela feriram, só queria o melhor para ele. Enquanto preparava a poção, percebeu que talvez ele não quisesse sua amizade. A garota olhou seu reflexo e se lembrou, não era mais uma princesa. Agarrou a faca, dizendo que só a queriam por seu sangue. Lily decidiu deixá-la em paz e dar o que ele queria. Depois, ele pretendia usá-lo para seus próprios fins. Karen a tirou de seus pensamentos, perguntando o que era aquele cheiro. Lily gritou assim que ele começou a beber a poção. Ele disse que era um teste, mas a sala se encheu de luz. No segundo seguinte, um homem moreno e nu surgiu diante dela. Mesmo testando a poção, ela se sentia bem desconfortável. O grito chamou Catherine, que trouxe roupas na hora. Karen ficou culpada por ter assustado a senhorita Lily. Faz tempo que ele não é mais humano. Lily percebeu que seu sangue na poção teve impacto. Ela avisou que tinha só meio-dia antes de virar corvo. Karen perguntou se conseguiria manter a forma por mais tempo com outros materiais. Lily concordou, mas isso ainda precisa ser provado. Ela sabia que aqueles tesouros seriam difíceis de encontrar. Karen juntou as mãos e sugeriu irmos ao mercado. Ele a olhou com um ar de súplica, pedindo que aceitasse. A garota não teve tempo de reagir quando ele a puxou pela mão. Ela tentava lembrá-lo de que era procurada e poderia ser presa. Apesar de tudo, ele apenas sorriu e pediu que confiasse nele. Ele piscou de forma brincalhona, garantindo que ficaria tudo bem. No final, ele a vestiu com um traje da tribo Fal. Ele riu alto e disse que agora usava suas roupas. Ela não pôde evitar imaginar como seria aquele espião de mulher. Em seguida, correram para uma loja de itens mágicos. Na porta, uma garota que parecia conhecer a Karen os recebeu. Ele mandou que ela ficasse em silêncio e disse que as regras eram as mesmas. A garota olhou pensativa para o acompanhante e tirou suas conclusões. Ela acenou a mão e prometeu que guardaria tudo em segredo. Karen disse que se conheciam porque o Isaac vinha aqui com frequência. A dona dessa loja tinha um talento incrível para achar tesouros. Ele teria a chance de ver isso quando trouxeram um baú. Tinha escamas de sereia de verdade, um ingrediente poderoso para poções. Karen colocou a mão no bolso, garantindo que ele conseguiria. Ele tirou um saco cheio de ouro, provando que tinham grana suficiente. Nesse momento, Bella entrou na loja. Ela também precisava de escamas. Lily ficou apavorada ao ver a irmã surgir.
Ela ficou paralisada, tentando esconder o rosto da garota. A jovem se encolheu mais no chale. Bella a observava como um predador observa sua presa, desejando desaparecer. Ela perguntou como uma simples empregada podia fazer essas compras. Bella pegou o frasco de escamas das mãos dele. Ela sorriu e achou que queria fazer um afrodisíaco. A garota estendeu o frasco e disse que ia levar. A vendedora disse que outro comprador já levou as escamas. A Bella disse que a tribo de Faal só era formada por pobres sem país. Ele estendeu uma moeda e disse que daria o dobro do que pagaram. Karen sussurrou para Lily que queria dar um soco na mandíbula dela. Lily tremia e sussurrou que fazia um elixir de fantoches. Parece que a Karen não caiu a ficha sobre o elixir e o medo que sente. A garota disse que esses materiais servem para isso. Forçava a vítima a perder a razão e se tornar uma marionete obediente. Lily achou que ela estava fazendo aquele remédio pro pai. Ela decidiu desafiar a irmã e pegou o frasco. A garota espalhou discretamente o que tinha nas costas. Bella se virou indignada e perguntou o que estava acontecendo. A garota sorriu e disse que, como presente, daria pó de escamas de mariposa por ter roubado suas coisas. Ele comentou que o contato com a pele pode causar irritação. Bella sentiu uma coceira forte e logo começou a xingar a garota. Mal teve tempo de reagir. Karen colocou uma faca no pescoço e disse que não ligava para quem ele era. Ela disse que o humilhou de acordo com as regras do clã. A garota sentiu um frio na espinha ao ouvir que ele podia matá-la. A vendedora disse que o melhor era se desculpar logo com o convidado. Karen sorriu e disse que não queria causar problemas. Mandou que se ajoelhasse e pedisse desculpas à irmã. Bella o amaldiçoou por ter feito isso. Eu sabia que podia usar magia negra e reduzir a loja a cinzas. Ela se lembrou que a dona, Isis, sabia de qual família era. Ele se preocupava com o respeito excessivo que tinha pela tribo. Ela sabia que não devia dar trabalho à família. Bella deixou o orgulho de lado e se ajoelhou diante da garota. Cada palavra era um desafio, mas ele se desculpou. Karen repetiu todos os insultos e ela levou a sério. Lily respondeu tranquila que não levaria suas palavras a sério. Ela estendeu a mão para a bruxa envergonhada. A garota exigiu que devolvessem suas escamas de sereia. Bella entregou a proveta relutante, sem dizer nada. Ela também pediu que enviassem para o castelo dela todos os materiais que mencionou. Ele mandou a Isis que, a partir de agora, a loja não vendesse nada. Isis concordou na hora e decidiu ir ao estoque. Lily olhou triunfante para a irmã, prometendo a si mesma que era só o começo. Ela disse que tinham encerrado tudo, e então Karen soltou Bella. A bruxa caiu no chão de forma humilhante após o empurrão. Ela se obrigou a aguentar, prometendo recompensá-los pela humilhação. Bella viu seus agressores se afastando, querendo destruí-los. Ele observou com atenção os gestos dolorosos da garota. Ele a reconheceu como Lily, sempre elogiada pela elegância. Enquanto isso, Richard se divertia com outras mulheres. A felicidade dele acabou quando Bella chegou. Ele tirou a venda com raiva e o fulminou com o olhar. Ele ficou indignado na hora, dizendo que tinha proibido a visita sem autorização. Bella começou a chorar e se desculpou, mas ele a ofendeu mais. Ela disse que seu rosto desfigurado foi obra da irmã. Richard se surpreendeu ao lembrar que ela disse que Lily escapou com magia negra. Ela falou sobre como encontrou uma garota estranhamente familiar no mercado. Bella comentou que se envolveu com um bárbaro de uma tribo. Richard se lembrou na hora de como ela fingia ser recatada e não deixava ele a beijar. Bella continuou chorando, falando sobre as humilhações que passou. Ela decidiu envolver o Richard nisso e disse que nem o perdoaram. Bella suspirou, dizendo que a maioria o vê como fútil e egoísta. Ela puxou o fio certo, dizendo que ele não chega aos pés do Isaac. Enquanto isso, Karen ria do rosto inchado da insuportável Bella. Ele dizia que não há nada mais doce que a vingança. A Lily a deixava feliz como a dona da loja ajudou. O corvo disse que Isis é a mais forte do clã e não deixará que humilhem seu povo. Ela também disse que queria recompensá-los pela gentileza. Lily ouvia atentamente, até que avistou Isaac.
Ele estava parado no meio da sala, totalmente sozinho. Ele olhou a hora e perguntou se gostaram das ruas antigas. Parece que ela ficou chateada por terem voltado tão tarde. Depois de uma rápida conversa, Lily foi para... Soltou um suspiro cansado, sentindo o pincel no cabelo. Ela confessou à moça, triste, que irritou o Isaac. Lily contou por que foram à cidade, mas ele não se importou. Ela até pediu perdão, mas foi em vão. Disse que não sairia do castelo sem autorização. Ele se irritava ao tentar limitar sua liberdade. Catherine sorriu e disse que só se importava com ela. Parece que a Lily isso a pegou de surpresa. A empregada disse que voltou ao palácio com um buquê. Ele inspecionou todo o castelo e só então perguntou a Catherine. Ela se acalmou ao saber que a Karen estava com ela. Depois, ele ficou esperando no salão do castelo. Ele não parava de olhar o relógio. Isaac temia que ela ainda estivesse triste pela morte da mãe. Catherine mostrou o buquê e disse que tem dificuldade em expressar seus sentimentos. Parece que a explicação mudou tudo. Lily observou pensativos lírios que ele colheu para ela. Depois, decidiu procurá-lo para agradecer. Ele só tentava descarregar a raiva no treino. A garota comentou em voz alta que estava tarde para treinar. Ela se aproximou devagar e perguntou o que a incomodava. O homem apenas o lembrou friamente que pediu para não se meter. Ele a olhou e disse que a levaria de volta ao quarto. A garota decidiu perguntar se ele tinha medo de perder a grana. Ele ficou paralisado, sem entender por que ela pensou assim. Lily apenas apontou que a reação dele dizia tudo. Ela se aproximou e disse que sabia dos rumores sobre a família Stewart. Era claro que o sobrinho Richard queria o trono. Ele queria usar a família Rowland para fortalecer seu poder. Lily tinha certeza de que quem lançou a maldição queria humilhá-lo. Ela sugeriu que ele pensasse em quem poderia se beneficiar mais com isso. Assim que ele terminou de falar, se aproximou dela. Lily ficou vermelha e disse que não era da minha conta. Isaac disse que, apesar de ela ser inteligente, precisava refletir. Continuaram conversando sobre o jantar em família que o irmão faria no palácio. Ele sabia que sua ausência seria vista como desinteresse pela política. Isaac tinha certeza de que o destituiriam de príncipe herdeiro. Lily ficou surpresa ao ouvir que isso aconteceria na lua sangrenta. Ela comentou sobre os rumores que rolam por ele viver isolado. O homem sorriu e disse que o banquete foi feito só para ele. Lily sabia que a lua de sangue causava a transformação em monstro. Isaac falou que precisava ir e pediu uma poção. Lily sorriu e garantiu que tudo ficaria bem. Ele sorriu de volta e disse que aguardaria ansioso por sua ajuda. Isaac se lembrou de que precisava de uma parceira e a convidou. A proposta deixou a garota envergonhada, mas ela não pôde recusar. O sorriso dela se apagou ao lembrar que o Richard iria. Ele disse de repente que ganharia um novo nome e mudaria sua aparência. Ele a chamou de Princesa Lilith, da antiga Leone, e pediu em noivado. Lilith ficou vermelha com o gesto do homem. 3 dias depois, Isaac caminhava pelo mercado. Manteve a calma até ouvir gritos de incêndio. A jovem viu que toda a sua cidade, até a loja, pegava fogo. Enquanto isso, Richard aguardava cansado notícias do seu criado. O mercenário se curvou e disse que fez tudo como mandaram. Richard perguntou onde estava o homem que pediram para encontrar. Ela abriu um baú e disse que estava escondida na loja do homem da tribo Fala. Richard abriu o baú, aguardando a confirmação da morte. Ali estava um cabelo, reduzido a cinzas, e um colar de esmeralda. Enquanto isso, Isis estava conversando com a Lily. A garota previu o incêndio e fez um corpo falso. Isis agradeceu por levar os bens valiosos e que não a procurariam mais. Lily sorriu e agradeceu pela ajuda. Isis decidiu discutir que o príncipe Richard causou o incêndio. Mal podia acreditar que ele se importasse com isso. Lily logo disse que aquela mulher ruiva é sua amante. Ela se desculpou pela briga, ciente do sofrimento de todos. Isis disse para ele não se desculpar e que não se arrependia de ajudar. Ela o encarou e disse para não se fazer de morto diante de uma fera. Isis estava furiosa. Precisava fugir ou atacar sem hesitar.
Lily olhou atentamente para a vendedora, tentando gravar cada palavra. Ela se levantou firme, pedindo para não a chamarem de Lady Roland. Exigiu que a considerassem morta. A filha do Duque Roland morreu no incêndio. Depois daquela conversa, ele percebeu que precisava de um tempo. Um passeio urgente. Os últimos acontecimentos a estavam sufocando, um peso insuportável. Ele voltou a si ao ouvir uma voz conhecida ao seu lado. Isaac foi direto e perguntou o que a incomodava tanto. Apesar do sucesso, a culpa consumia por dentro. O homem olhou nos olhos dela e perguntou se ela se culpava pelas mortes. Lily não disse nada, mas seu silêncio falava por ela. Ele disse que a loja pegou fogo porque a família dele é cruel. A garota ficou em silêncio e disse que não se culpava mais. Ela se arrependeu de não ter terminado com a Bella naquele dia. Isaac sorriu e comentou que via mais sede de vingança em seus olhos. Ele disse que, nessa situação, a Karen não poderia fazer nada com a Bella. Ela lhe entregou uma lâmina e disse para ela se virar. A garota puxou a lâmina afiada e o encarou. De repente, viu o brilho dos seus olhos azuis. Lily se preparou para o banquete e perguntou o que aprender. Isaac disse que antes ela era muito respeitada em Leônia. Ela disse que todos os generais e funcionários lá eram mulheres. O homem pegou a faca e se aproximou, dizendo que venceu de novo. A garota olhou timidamente para Isaac, que a provocava. Ele disse que, além da esgrima, deveria aprender a cavalgar. Ela esperava um estudo profundo sobre etiqueta e arte. Essas habilidades eram muito valorizadas pelos nobres de Leônia, que admiravam a rainha. Isaac também pediu para a costureira fazer um vestido. A idosa observou com cuidado a esbelta Lily. O homem se dedicou com afinco à educação da jovem. Ela tinha um mês para dominar sua língua e história. Em Leônia, havia um clã abençoado pelos deuses. As mulheres da realeza nasciam com uma magia branca ancestral. Eles podiam dominar os elementos e purificar a sujeira. Viveram em paz por muito tempo, mas a mudança chegou. Em breve, alguns homens que queriam derrubar a rainha decidiram invocar um demônio. Os hereges, fortalecidos pela adoração ao diabo, se chamavam bruxas. Adoravam as más ações em troca do poder das maldições. No final, irritaram os deuses e trouxeram a punição. Logo as terras começaram a desmoronar e chuvas de fogo mergulharam o reino no caos. Desde então, as bruxas são vistas como traiçoeiras e exiladas por Nikema. Lily se lembrou que essa erupção aconteceu no ano do seu nascimento. Perguntou o que aconteceu com a família real de Leônia. Isaac disse que amavam sua terra e seu povo acima de tudo. Chegaram a aceitar a morte como mártires, uma honra. Lutaram contra os desastres até o fim e foram enterrados no mar. Dizem que uma descendente de Leônia fugiu para a meia-lua. Por um tempo, Isaac a procurou, atraído pelo poder dela. Infelizmente, ele não encontrou nada sobre ela. Lily disse que compreendia suas habilidades. E tentaria quebrar a maldição da coroa lunar. A prova é não se tornar um monstro na lua de sangue. Ela achava que quem a enfeitiçou pensaria que quebrou o feitiço. Lily tinha certeza de que o culpado agiria de novo. Isaac percebeu a preocupação nos olhos dele e disse que ainda dava tempo de desistir. No entanto, Lily estava disposta a ir até o fim com ele. Ela sorriu e disse que ele precisava dela. E que ele não conseguiria passar por isso sozinho. Lily pediu para ele não se preocupar, só faltava aprender o idioma. A partir daí, a garota se dedicou a estudar o idioma antigo de Leônia. Ela passava horas no escritório, mergulhada nos livros. Às vezes, ela dormia em cima dos manuais, estudando até tarde. Isaac a encontrava de vez em quando e a cobria com carinho. Mesmo dormindo, ela prometia se esforçar para não envergonhar a família. Isaac admirava sua determinação, mas se preocupava com sua tristeza. Eu só conseguia levá-la com cuidado para o quarto, em silêncio. Parecia até que ele gostava de carregá-la pelo corredor. Ele a colocava com cuidado na cama, como se fosse uma flor delicada. Ele queria sair do quarto, mas algo o fez parar. Isaac ficou tonto de repente e seu coração disparou. A respiração dele era tão forte que acordou a Lily. Ela ficou surpresa ao ver o suor escorrendo pelo rosto. Isaac tentou se controlar e pediu desculpas.
A jovem entendeu o que estava acontecendo e apertou a mão, nervosa. Ela perguntou diretamente se a maldição estava doendo de novo. Ele a abraçou com força quando ela falou em usar seu sangue. Isaac ficou paralisado sobre ela, dominado pelo desejo. Ele inalou pensativo o aroma de sua mão delicada, saboreando o instante. Só de pensar no sabor, os dentes dele cresceram. Num instante, ele a deitou na cama, e ela não resistiu. O olhar dela era assustador, mas ela permanecia em silêncio. Lily estremeceu ao sentir a garra se aproximar do seu pescoço. Nunca tinha visto algo assim, era a primeira vez. Sentiu o hálito dele e logo pediu para não fazer isso. Isaac não queria parar e aproximou os dentes do pescoço. Queria encarar, mas no último instante entendeu tudo. Ele não podia machucar a Lily, então se afastou. Isaac segurou a cabeça, dizendo que errou. Lily via sua luta interna com preocupação. O homem cerrou a mandíbula e mandou não olhar assim. Ele se encheu de coragem e saiu correndo do quarto. Catherine observou com curiosidade seu empolgado mestre. Cada ataque deixava marcas profundas em seu coração. Enquanto isso, Lily fez a poção e saiu do quarto. Saiu para a varanda e viu a estranha luz da lua vermelha. A jovem compreendeu o que isso significava e se apressou. No instante seguinte, viu Isaac lutando contra sua transformação. Antes, Lily só tinha lido sobre isso em livros, mas agora via ao vivo. O corpo de Isaac estava tomado por uma dor insuportável da maldição. Catherine implorava por ajuda, dizendo que nunca doeu tanto. Isaac tinha outra visão e mandou Lily embora. Ela valorizava a vida. Lily sabia que não era por maldade. Mas mesmo assim ela se sentia estranha. Chegou perto e disse que podia só tomar a poção. Se não queria vê-la. Mas ele apenas jogou o frasco. E mandou ele embora de uma vez. A garota o repreendeu, comparando com uma criança mimada. Ela decidiu agir diferente e se serviu a poção. No instante seguinte, ela o beijou, sem dar tempo a pensar. Ela o abraçou forte até ter certeza de que ele engoliu tudo. Assim que tomou a poção, suas orelhas sumiram. O homem, sem forças, caiu sobre sua bela salvadora. Lily precisava lembrar que ele adormeceu logo após beber a poção. Catherine olhava pensativa para seu mestre dormindo. 3 dias depois, Lily fez a poção de novo. Catherine anunciou feliz que seu vestido para o banquete estava pronto. Lily ficou surpresa e disse que a poção ainda não estava pronta. A empregada segurou a mão dele e pediu para terminar depois. Ela sorriu e disse que Isaac tinha uma surpresa para ela. Lily ficou vermelha. Ao saber que ele realmente tinha preparado algo. Não o via há 3 dias. Depois do beijo, a jovem correu para o quarto do príncipe. Ele anunciou tranquilamente que o vestido estava pronto e sugeriu que ela experimentasse. A garota agradeceu timidamente e foi dar uma olhada. Ela olhou pensativa para uma caixinha dourada. Ao abrir, viu logo um colar luxuoso. Ficou impressionada. Mas ele já tinha saído do quarto. Ele mesmo percebeu o que ela queria dizer sobre as esmeraldas. Na verdade, diante dela estava o colar modernizado da mãe. Antes de simular o corpo em chamas, ele trocou por um falso. Lily pediu para usar a joia verdadeira, mas ele não quis. Ele não conseguia se livrar da sensação de que aquela relíquia não podia ser descartada. No final, ele disse que entenderia se ela ficasse brava. Ela claramente não esperava que ela o abraçasse agradecida. A menina começou a agradecer. Eu achava que nunca mais haveria. Ela sorriu e disse que iria a experimentar com o vestido. Lily enxugou uma lágrima e disse que era o melhor presente do mundo. Isaac ficou pensando se realmente a havia recompensado. Ela o ajudava, aceitando-o como era. O homem, sem querer, levou os dedos ao nariz e percebeu que cheiravam a alho. Finalmente chegou o dia do banquete. A altiva marquesa Seniesta também estava lá. Todos ficaram surpresos ao vê-la depois de tanto tempo. Achavam que a visita era por causa do príncipe Isaac. Richard foi o primeiro a falar, perguntando se ele procurava o tio covarde. Ele sorriu e disse que agora deve estar correndo nu pela mata. Richard beijou sua mão e a convidou para dançar. Ele esperava a ajuda da dama peculiar, mas ela o rejeitou.
A marquesa disse que não dançaria com quem provoca incêndios. Logo, todos começaram a sussurrar sobre o incêndio no velho mercado. A marquesa ficou em pé, entediada, após humilhar o príncipe. Ele olhou para a frente, pensativo, e perguntou quem era aquela Benedita vulgar. A marquesa apontou para Bela, com um vestido chamativo e cheio de enfeites estranhos. O príncipe, em vergonha, disse que nunca a tinha visto e não sabia quem era. Bela se aproximou da marquesa e se apresentou como a filha mais velha do Duque Roland. Ele disse que, após a morte da Lily, o pai adoeceu e passou a responsabilidade a ele. Ela se aproximou do príncipe e disse que seria uma noiva à altura no lugar da irmã. Todos ficaram em choque com a chegada de Isaac Stewart. Esperavam encontrar uma fera, mas viram um homem refinado. A marquesa Serengesti brilhou, pronta para receber o príncipe Isaac. Ele surpreendeu a todos ao aparecer com uma dama nobre. A nobreza achava que ele estava louco, mas o que viram provava o contrário. Os convidados logo comentaram sobre a beleza da acompanhante. Isaac apresentou a princesa do antigo reino de Leônia. Ela se apresentou como sua preciosa noiva e fez uma reverência. O homem impressionou a todos, não pela riqueza, mas pela namorada. O príncipe percebeu na hora o temperamento delicado da princesa. Bela a julgou só pela falsidade, dizendo que tem várias assim. Richard a olhou de cima a baixo e perguntou por quê. A bruxa se inclinou e sussurrou algo com ironia. Richard sorriu com malícia e disse que queria ver o show. Enquanto isso, Serengesti não conseguia tirar os olhos de Lilith. Ela se aproximou da princesa, pensativa, como se a analisasse. A jovem quebrou o gelo e comentou que o príncipe a citava muito. A marquesa olhou para a jovem com desconfiança e perguntou se Isaac tinha falado dela. A princesa sorriu e comentou que ouviu que cresceram juntos. Seren segurou um leque perto do queixo e lançou um olhar furioso. Ele a chamou de princesa de origem desconhecida, que Isaac nunca mencionou. O príncipe herdeiro logo interveio e pediu que ela não fosse rude com sua noiva. Seren bufou, chocada por ser a noiva dele. Richard perguntou a Isaac como ele foi parar no palácio. Ele tocou o queixo da dama e achou que era um vento maligno chamado Lily. A garota balançou a mão e mandou ele sumir. Ela afirmou que não aceitaria humilhações, como uma princesa de Leônia. Bela se lembrou da história da deusa e se perguntou como poderia ser esposa de um príncipe amaldiçoado. Lilith tentou responder, mas Isaac segurou sua mão suavemente. Ele disse que a trouxe lá para desmentir os rumores. Após suas palavras, Lilith segurou o rosto de Bela rapidamente. Ele pressionou as mãos nas têmporas, como se quisesse controlar a mente. A jovem começou a entoar um feitiço antigo. A marquesa fez uma oração a Deus naquela língua. Assim que acabou, a tiara da Bela virou uma tiara de flores. Lilith disse que Bela parecia um porta-joias e deveria usar mais acessórios. Os aristocratas riram, comparando Bela a um pavão. Isaac, sereno, chamou a atenção e declarou que era o poder da deusa Leone. Ela afirmou, com firmeza, que podia curar qualquer dor e limpar toda a sujeira. Ele olhou para a noiva com ternura e afirmou que ela podia salvar vidas. Bela insistiu na sua dúvida, rejeitando isso. O que chocou a todos foi que estavam usando a poção da Catherine, criando uma ilusão por 3 horas. Ele perguntou, preocupado. Se não tivesse medo de que Bela descobrisse tudo, a jovem sorriu maliciosa e disse que em breve ela jogaria a coroa no chão. Enquanto isso, o príncipe Richard, furioso, a acusou de envergonhá-lo e a proibiu de se aproximar. Bela estava furiosa e tirou a coroa na hora. Como Lilith previu, ela arremessou o tocado com tudo. Depois disso, ele saiu rápido, sentindo a derrota. Lilith disse que ia falar com ela, agora que estava sozinha. Isaac concordou e pediu que tomasse cuidado. A partida inesperada da princesa chamou a atenção de Richard. Sorriu suavemente, atraído pela noiva de Lilith. Enquanto isso, Bela se consumia de raiva e vergonha. Na minha cabeça, eu chamava o Richard de idiota. Bela se machucou as unhas até sangrar, achando que ninguém a trataria assim se fosse de outra classe. Ela cerrou os dentes e prometeu que um dia saberiam do que era capaz. A jovem se virou ao ouvir uma voz conhecida atrás dela.
Ele estava lá, a encarando. A própria princesa Leônia. Lilith tentou disfarçar a surpresa ao ver Bella. A bruxa apenas lançou um olhar arrogante e desdenhoso. Ele recuou de repente e perguntou o que fazia quando Lilith se aproximou. A princesa segurou sua mão com cuidado e viu os dedos ensanguentados. Ele rapidamente pegou uma atadura para ajudar Bella. Bella ficou impressionada com seus gestos perfeitos. Lilith sorriu e prometeu que ficaria tudo bem. A bruxa ficou em choque ao ver a deusa perdoar. Lilith disse que a era de conflitos dos seus ancestrais ficou para trás. Bella ficou surpresa ao dizer que tinham mais em comum do que pensava. Lilith se lembrou de como, naquela época, as bruxas eram motivo de risadas. Além disso, para a nobreza, a deusa era só um enfeite caro. Por isso eram parecidas, unidas por um sofrimento comum. Lilith a olhou nos olhos e disse que as tratavam igual. Bella ficou em choque quando ele perguntou se queria que o príncipe Richard pagasse. Lilith, determinada a usar a bruxa, mostrou uma pequena bolsa. Ela tirou da manga de Bella e reconheceu como uma poção de marionetes. A bruxa sentiu a raiva e estalou os dedos. Ela não queria ser pega e decidiu eliminar tudo. A garota sorriu vitoriosa e disse que não entendeu nada. Lilith olhou para a garota com descontentamento, em silêncio. Ele sugeriu que ela se acalmasse, dizendo que não tinha provas. Bella olhou seu oponente com desconfiança. Lilith se alegrou por ter enfaixado os dedos e encontrado a poção. Ele disse que veio depois de pedir permissão ao príncipe. A princesa disse que o príncipe aguardava e foi embora. Correu para o salão, sabendo que havia uma armadilha. Nesse momento, ele percebeu a aura mortal de Bella. Ajustou o vestido, sabendo que precisava salvar o pai. Ela não conseguiu avançar, quando uma mão a parou de repente. O homem segurou a cintura da princesa e a puxou para perto. Lilith se virou e viu o sorriso do príncipe Richard. Ele o analisou na hora e mandou que se comportasse. Parece que minhas palavras só o divertiram e ele seguiu em frente. Ele apertou meus ombros, dizendo que era impossível. Lilith bateu com força nas costelas para se soltar. O príncipe Richard se lamentou e ela aproveitou para fugir. Ela tentava fugir o mais rápido que conseguia. Isso a fez rir. Ele a encarou e avisou que não seria fácil escapar. Lilith parou e olhou ao redor, parecia um beco sem saída. Ele percebeu, triste, que havia se perdido no palácio. O príncipe se aproximou e disse que ainda dava tempo de agir. Colocou a luva e disse que ia conquistá-la. No palácio, circulavam rumores sobre uma poção que aprisiona a alma. Se algumas gotas caíssem sobre ele, Florandi poderia absorver. O príncipe sorriu e confessou que a usou ao pegá-la. Ele deixou cair algumas gotas alaranjadas no pescoço. O príncipe Richard se aproximou vitorioso e abriu a porta com força. Não importava se ele resistia ou se fechava. Ela entrou, perguntando com voz fraca onde estava sua gatinha. Richard estava tão confiante na vitória que não parava de sorrir. Finalmente, olhou para frente e viu um leve movimento atrás das cortinas. Ele se sentiu como um predador ao ver uns sapatos aparecerem. Richard se aproximou devagar da cortina e a tocou. Ele queria atacar Lilith, mas uma mulher surgiu de repente, impedindo-o. Richard olhou irritado para Lady Shia, que bloqueava seu caminho. A jovem lembrou que ali era um salão, não seu quintal. Richard a chamou de uma simples dama da corte, que se intrometia. Lady Shia disse que precisava arrumar o quarto para a rainha. Richard não a contradisse e olhou para trás, pronto para ir. Ele fechou a cortina e mandou barrar a entrada de estranhos no salão da rainha. O homem esperava encontrar Lilith, mas só achou os sapatos. Imediatamente perguntou, decepcionado, para onde tinha ido. Shia perguntou se estavam encenando uma peça. Ela disse que era para ir embora, mas ele gritou para ela se calar. Depois disso, saiu devagar do quarto, dizendo que errou. Lady Shia ficou parada, esperando ele ir embora. Ela se virou e disse que teve sorte de não ser descoberta. Eu olhava fixo para Lilith armada, escondida. Shia perguntou quem ensinou a neutralizar o veneno Floradi. Lilith disse rapidamente que aprendeu isso com a mãe.
Tia disse que foi esperto ao usar os sapatos como isca. Ela achou que Richard poderia tê-la matado se não chegasse a tempo. Lilith olhou para a mulher e perguntou por que a ajudava. Tia se afastou e disse que Richard já tinha feito isso antes. A garota ficou chocada ao saber que já havia drogado 5 pessoas. O veneno Floradi era proibido, o que levantava suspeitas sobre os contatos secretos do príncipe. Lady Tia disse que homens como ele envergonham a realeza. Lilith perguntou por que não o punia por isso. A garota só disse que era uma dama comum e o protege. Lilith fez uma careta ao ouvir que o rei protege o príncipe. Lady Tia pediu para ele não se preocupar e ir embora. Ele lhe deu uma capa e prometeu que ninguém saberia o que aconteceu. Lilith vestiu a capa e disse que lembraria da ajuda. Ela queria sair do quarto, mas Tia a impediu. Tia se lembrou que o sangue liberado ainda tem veneno. Queria saber o que ela faria com o frasco, mas Lilith ficou em silêncio. A garota tinha certeza de que o Richard não desistiria. Sabia que ia se encontrar com a bruxa linda. Ele a puxou para perto e, com magia, ordenou que trouxesse Lilith para seu quarto. O príncipe a ameaçou com esse frasco para a rainha. Ele prometeu dizer que todas as suas loucuras eram ideia da bruxa. Bella tentou controlar a raiva e sorriu docemente. Ela perguntou se o príncipe amado a estava ameaçando. Richard sorriu maliciosamente e disse que não teria conseguido a poção sem ele. Ele segurou o queixo e ameaçou contar que tudo era por causa da magia dela. A garota segurou a mão dele e perguntou como podia fazer isso. Ela fez olhinhos de cachorro e disse que fazia tudo por ele. Não terminou a frase, quando Sais deu um tapa que machucou. Ele mandou que continuasse agradando e trouxesse Lilith até ele. O impacto foi tão forte que Bella caiu no chão. Continuou mandando a bruxa, irritado com seu silêncio. Parece que Richard ultrapassou os limites e feriu quem sempre o suportou. O príncipe, de repente, percebeu que não conseguia se mover. Bella se levantou, sorriu de lado e repetiu. Richard sentiu uma dor ao ouvir ela perguntar se era só um brinquedo. Ela sorriu e pediu para não lembrar do que já sabia. A garota disparou um raio e declarou que tudo havia mudado. Acariciou a testa de Richard, dizendo que ele seria seu brinquedo. Assim que fez isso, a mente dele parou na hora. Bella resolveu testar a poção e pediu o frasco. Com magia, ele levantou o frasco e disparou um raio. No instante seguinte, o frasco quebrou, eliminando toda a prova. Ela sorriu com ironia, perguntando por que a queria usar se a desprezava. Bella disse que ia corrigir. Tirou o sapato e estendeu o pé para ele. Sorriu triunfante, aguardando a obediência do príncipe. A garota parou ao ver a borda de uma roupa na porta. Ela se apressou para checar o corredor logo. Mesmo sem ninguém por perto, a sensação de estar sendo observada não ia embora. A escuridão a deixava furiosa, sem conseguir ver nada. Mas, ele se sentia aliviado ao saber que as provas foram destruídas. Lembrou de Richard, que estava totalmente sob seu controle. A garota ficou paralisada ao ver que ele segurava um candelabro. Ele continuava engatinhando, sentindo o aroma da poção ao seu redor. Bella não conseguia entender quem deixou aquela vela com cheiro de flor. A garota percebeu que queimou por muito tempo e não viu a mão. Num instante, ela sentiu Richard a segurando com força. Como em transe, ele respirava o cheiro da bruxa. Ela tentava fazê-lo parar, mas ele não parava. O príncipe admitiu que se sentia atraído pelo cabelo e pela pele dela. Bella sabia que era uma armadilha, mas sua mente se confundia. Sentia seu corpo se entregando aos beijos de Richard. A jovem sorriu, querendo retribuir suas carícias. Seguiram trocando carícias intensas, fruto do feitiço. Eles se beijaram tão intensamente que esqueceram do mundo. Enquanto isso, Lilith voltou para o salão do banquete. Uma das damas perguntou onde ele tinha estado tanto tempo. A princesa sorriu e disse que admirava a lua na varanda. Ele comentou que hoje era esperado um show de meteoros. Todos ao redor concordaram com ele. Ansiosos para ver o fenômeno, os aristocratas, em uníssono. Eles foram para a sacada na hora. Só Isaac desconfiava que era parte do plano da Lilith. A jovem sorriu e olhou para o noivo com um ar misterioso. Enquanto isso, os aristocratas assistiam a um encontro intenso entre Bella e Richard. Uma das damas, chocada, perguntou como podiam ser tão sem vergonha.
Os tórtolos olharam para frente e viram vários testemunhas surpresas. O vestido da Bella estava bagunçado e o cabelo todo despenteado. Acho que só um choque assim os tirou do feitiço. Eles tentaram se justificar até que Lilith apareceu. Lançou um olhar de desprezo, insinuando algo. Bella continuava vestindo o vestido, dizendo que a entenderam mal. Richard afastou Bella e disse que ela usou um feitiço. A bruxa perguntou, desapontada, por que disse isso? Todos começaram a comentar sobre a má fama do príncipe. Todo mundo achava que ele era o culpado. Ele gritou, ameaçando que a guarda do palácio os prenderia. Lilith sorriu e sugeriu que ele controlasse as emoções. O príncipe ficou ainda mais furioso e perguntou como ousava dar ordens. Ele queria continuar ofendendo, até ouvir uma voz conhecida que o parou. Diante dele estava a rainha, toda requintada. Helena Carter lançou um olhar severo e implacável sobre quem todos esperavam. Ricardo ficou assustado ao perceber como sua situação era frágil. A mulher o repreendeu, dizendo que ele envergonhava o pai. O príncipe se jogou aos seus pés, implorando perdão. Novamente, tentou acusar a Bella de magia negra. Bella ignorou o que ele disse e afirmou que não machucaria seu noivo. Sheila decidiu que deveriam ser levados juntos ao tribunal. A rainha concordou e decidiu não incomodar mais os convidados. Lilith revelou que Bella usou poções proibidas. Ele estendeu um pequeno frasco como prova definitiva. Bella reclamou na hora, dizendo que era besteira. A bruxa percebeu que Lilith a havia enganado. Mas eu jurava que o frasco estava destruído. Lady Shea olhou e confirmou. Era uma poção proibida. Lilith disse que rastreou o frasco. E descobriu que sumiu do estoque após a visita da Bella. Deixo claro que isso não envolvia o príncipe, pois ela tinha autorização. A princesa decidiu que não importava quem era o criminoso ou o cúmplice. Seus pecados eram tão graves quanto zombar das jovens. Lilith se curvou e pediu justiça à rainha. Pediu que se livrassem da fonte daquela conduta. Sheila a apoiou, dizendo que a rainha deu várias chances. A rainha não disse nada e sinalizou para os guardas. Eles correram para segurar o príncipe Richard pelos braços. Ele se opôs, olhando nos olhos de Lilith. Richard afirmou que era um príncipe. E eu tinha o direito de aproveitar tudo no palácio. A princesa disse que o dever de um nobre é dar exemplo, não abusar do poder. Bella prestava atenção no jeito da garota e percebeu algo. Lembrou que já tinha ouvido essa frase da irmã na infância. Lilith adorava essa frase e foi aí que a irritou. Bella continuava a olhar seu rosto, buscando uma resposta. Ela sorriu, lamentando que Lilith ainda estivesse viva. Ela aceitou a derrota, achando que errou ao escolher o idiota do Richard em vez do Isaac. Bella ficou furiosa, achando que a Lily não teria sempre essa sorte. Parece que o poder a dominava, querendo destruir tudo. Olhou para Richard, forçando-o a obedecer. Impulsionado por um desejo, o príncipe se soltou dos guardas. Ele correu de volta para a princesa Lilith. Bella sorriu, sabendo que havia conseguido tirar a faca de um guarda. Lilith não reagiu quando a espada foi levantada contra ela. Ela ficou paralisada, sem acreditar que o fim chegaria tão rápido. A jovem fechou os olhos, e outra espada parou a de Richard. Parece que o príncipe não aguentou e a espada virou Nikos. Isaac correu para proteger sua princesa em perigo. Ele mandou que ela se afastasse e a acertou no abdômen. Richard ainda estava sob controle e se levantou rápido. Seu olhar perdido e errante entregava seu estado. Lilith reagiu ao ouvir o feitiço da irmã. Ela se virou para Isaac e pediu que não a deixasse terminar o feitiço. Lilith disse que Bella quer matar pessoas para calá-las. Isaac corre e dá um soco no sobrinho, nocauteando. Ela fulminou com o olhar, mostrando que sabia o porquê. Num instante, ele apontou a espada para ela. O homem perguntou diretamente como ele teve coragem de matar o príncipe. Ela o fulminou com o olhar e disse que ela poderia acabar com a vida dele ali mesmo. Bella sorriu e perguntou o porquê. Lilith comentou que o jeito estranho do Richard parecia magia. Ele sugeriu dar uma olhada na loja onde a Bella compra suas ervas e checar os estoques. Lilith sorriu e disse que assim seria fácil provar o que falava. Bella avaliou com
Com um sorriso sarcástico, perguntou se era sua irmã. A princesa fez que não entendeu. Ela só disse que se conheceram hoje. Bela baixou a cabeça e falou que não importava mais. Todos pararam ao ver a bruxa desaparecer de repente. Lilith olhou para trás e viu que ela estava na grade. Isaac correu para cobri-la e pediu que ela tivesse mais cuidado. Viram o corpo da Bela começar a brilhar. Uma luz estranha. Ela os olhou e disse que não queria mais esconder. Lady Xia se apressou a avisar a rainha e se esconder. Bela disse que já era tarde, pois a magia e os feitiços são apenas meios simples. Ele a olhou nos olhos e a chamou de sua enigmática dama, Lilith. O jovem levantou a mão e declarou que este palácio seria o epicentro da tempestade. Lilith tentou detê-la, avisando que a igreja ignoraria os feitiços. Mesmo assim, não a perdoariam por usar uma magia elemental tão forte. Apesar de tudo que disse, não havia como parar a Bela. Ela não temia a pena de morte nem qualquer punição, pois queria destruir tudo ali. Sorriu com malícia e disse que estava cansada das caras arrogantes. Os nobres. A garota disse que ninguém saberia o que aconteceu se todos ali morressem. Lilith se... A proibição da magia elemental existia porque os mortais não têm esse poder. Deusa. Ela percebeu que Bela estava sugando a força vital de todos. Isso era necessário para fazer um milagre acontecer. Isaac percebeu e se apressou. Protegê-la. Um corte inesperado surgiu em seu rosto por causa do vento forte. Bela se levou a espada e disse que ele merecia uma recompensa especial. Ela girou a espada ao vento e ameaçou com a garganta da irmã. Lilith ficou paralisada, vendo a tempestade furiosa. Parece que só Isaac conseguia se manter calmo. Ele se levantou de repente e estendeu. Ele fez um gesto estranho com as mãos, mordeu o dedo e disse que precisaria da espada. Lilith ficou surpresa ao ouvi-lo recitar a bênção de um paladino. A poderosa bruxa Bela ficou impressionada com suas habilidades. Isaac apenas sorriu maliciosamente, dizendo que estavam completamente certos. No instante seguinte, seu corpo brilhava em chamas intensa, e ele segurava uma espada. Ele era o herdeiro da espada sagrada e um cavaleiro de fogo. Bela se lembrou que os cavaleiros eram aliados leais da deusa e os guerreiros mais fortes. Isaac perguntou friamente se ela tinha medo. Bela ergueu as mãos. Ela disse que, desde a queda de Leônia, não se soube mais deles. Ela disparou uma resposta de vento e disse que ele poderia estar se exibindo. Isaac apenas apontou sua espada para frente. Preparando-se para repelir o ataque, uma chama brilhante surgiu na espada. Fogo. Esse poder vinha da espada que usaria para derrotar Bela. Ele aproveitou a corrente ar para liberar sua energia. No instante seguinte, o espaço ao redor explodiu em um brilho. A energia liberada era tão intensa que Lilith quase foi lançada. Isaac se... Ele a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. A garota sentiu uma forte confusão, misturada com confiança. Isaac acariciou sua cabeça e disse que estava tudo bem. A jovem só conseguiu confiar nele, fixando o olhar em seus olhos vermelhos. Enquanto isso, Bela corria em queda após a derrota. Ele não parava de dizer que o Santo Cavaleiro voltou. Como? Isaac se aproximou à grade para encarar seu rival. Ele a fulminou com o olhar. Com um olhar desdenhoso, declarou que tudo tinha acabado. Mandou prender aquela bruxa e depois mandá-la para a masmorra da igreja. A rainha percebeu sua decisão e olhou para Lilith. Isaac apertou a mão dela e a protegeu com o corpo. Ele estava confuso. A proteção a deixou contente. A rainha perguntou por que a herdeira de Leônia não fez nada quando a bruxa usou seu poder. A jovem abaixou a cabeça e disse que era o momento de glória do Santo Cavaleiro. Ele olhou firme e disse que confiava totalmente. Lilith olhou para os nobres e comentou sobre rumores estranhos que ouviu. Antes, diziam que Isaac fazia magia negra e que virou um monstro. Ela piscou um olhar travesso e ela declarou que, agora, as acusações estavam desmentidas. A rainha silenciou-se ao perceber que todos estavam com a princesa. Lady Xia disse que, por causa dele, o escândalo de Bela foi exposto. A rainha se conformou, sabendo que muita gente tinha visto tudo. Depois de hesitar, a mulher se despediu, dizendo a Isaac para cuidar de sua noiva. Lilith se curvou e agradeceu.
Agradeceu a Shia pela ajuda. A jovem o desmereceu, pedindo que saíssem logo dali. Ele comentou que Isaac causava muita preocupação na linhagem Stuart. Shia resolveu a questão, dizendo que desconfiavam até mais dela do que da frágil moça que se esconde no sobrenome. Leone. Isaac franziu a testa, percebendo que seu truque era claro. Lilith viu sua confusão. Ele olhou para o homem e se encorajou a perguntar se tinha feito algo errado. Ela se sentiu boba por não entender nada de política. Isaac pediu que não se. Ela se preocupou e disse que só estava nervosa. Lilith corou e respondeu que não estava. Ela não estava nervosa. O homem apenas sorriu e confirmou que sim. Ele justificou dizendo que o chamou pelo nome pela primeira vez. Parece que ela percebeu pela primeira vez como tinha falado com ele. Depois daquela conversa, eles se apressaram para voltar para casa. Era a hora. Lilith finalmente poderia recuperar sua... Por algum motivo, um silêncio tenso tomou conta do lugar. Ela percebeu o rosto. O homem, com um olhar sombrio, respondeu que estava bem. Ele estava cansado. Lilith disse que tinha feito poção suficiente para ele. Ele mal... Sua preocupação. Ele sugeriu que ela se cuidasse. Se apoiou e disse que ela poderia ter servos fiéis. Lilith apenas se aninhou ao lado dele e olhou aos olhos. Ele perguntou com carinho se ela realmente queria ver o pai. A jovem afastou. Ela olhou, incomodada com a proximidade. Disse que o pai está em perigo por causa da maldição da poção de marionete. De repente, ficou sério e disse que não podia esperar mais. Percebeu tranquilamente a mudança repentina de humor da garota. Sugeriu continuar com o plano e depois ela parou na mansão. A garota decidiu recuperar tudo o que era seu. Colocou a capa nos ombros e seguiu em frente. Isaac desceu do carruagem e olhou. Ele olhou pensativo para a garota. Sabia que essa operação poderia ser arriscada para... Ele estalou os dedos e o corvo Karen apareceu na frente dele. Isaac mandou que a seguisse. Proteger ela, não importa o que aconteça. O corvo perguntou se ela ficaria bem depois de sagrada. Karen perguntou ao homem se ele precisava de proteção, mas Isaac nem se importou. Ele respondeu e abaixou a manga com calma. Ficou preocupado ao ver a marca da maldição avançar por seu corpo. Enquanto isso, Lily já estava afastando a guarda e os criados. A empregada caiu assustada, achando que era um fantasma de verdade. Todos acreditavam que Lily estava morta e não esperavam vê-la ali. A garota mandou que se ajoelhassem diante dos mortos que voltavam do inferno. A empregada caiu e disse que Lady vê-la já. Lily olhou ao redor, pensativa, buscando uma confirmação. Suas palavras. Ele ficou preocupado com o vazio e a ausência dos guardas do duque. Após a pergunta, a empregada desmaiou de repente. Algo estranho aconteceu. O comportamento deixou Lily ainda mais alerta. Ela estalou os dedos e se surpreendeu com a empregada. Se sentiu mal, só por um truque de ilusão. Aproveitou e foi até o sótão. A jovem se preparava para descer um longo caminho. Involuntariamente, lembrou a jovem que era empregada no último encontro. Agora, parecia pelo menos 20 anos mais velha. Eu nem esperava entrar tão facilmente. Precisava achar o laboratório subterrâneo de sua irmã Vela. Procurava ingredientes, mas encontrou um estranho. Ele estava encapuzado. Se escondeu, pensando ser um servo de Vela. Lily não mais se protege. Logo, temeu não conseguir vencer sozinha. Quis esperar o momento. O momento foi oportuno, mas ele derrubou um frasco. O homem que fazia a poção se virou na hora. Ela tentou fugir, mas algo a paralisou. Não conseguia acreditar. Era seu pai. A empregada continuava chorando por mais uma vítima. Ele disfarçou a alegria e perguntou se era verdade. Era sua filha. Ele queria correr e abraçá-la, mas ela o feriu no peito. Ela rasgou e encontrou uma marca sombria. Era uma maldição de sangue, visível apenas para os magos. Ela começou a chorar, pedindo que ele explicasse como sua mãe morreu. O homem só. Ele sorriu de forma estranha e perguntou sobre o que falava. Ele se assustou e disse que tudo isso aconteceu foi culpa da bruxa Vela. Lily reconheceu na hora o cheiro das poções e da velha criada. Ela também viu um frasco estranho envolto em ataduras. A garota percebeu, triste, que era uma verdadeira urna de maldição. Não conseguia acreditar ao ver um cabelo loiro lá dentro. O coração da jovem apertou ao perceber que eram as cinzas da mãe. Ele não estava sob o efeito da poção.
Ela entendeu que seu pai oferecia sacrifícios pela vida eterna. Não terminou de falar quando uma força estranha. Ela foi puxada para trás. Barras negras a envolveram, tirando sua liberdade de respirar. O pai os controlava, dizendo que o corpo estava envelhecendo. Ele segurava um cristal brilhante e disse que precisava fazer tudo isso. Sorriu e falou que apenas os demônios poderiam dar a ele uma nova vida. Depois disso, as barras negras apertavam o pescoço da jovem com mais força. Lily tentava separá-las, mas a cada segundo era muito difícil. O homem disse que a mãe dele foi a primeira vítima da maldição no chão e disse que agora era a vez dela. O pai segurava um vidro na mão e depois ele acariciou o queixo dela. O homem percebeu as rugas do rosto se suavizando. Ele disse que quanto mais eu resistisse, mais energia ele teria. Não tinha acabado. Ritual quando Karen tirou o cristal das mãos. O cristal mágico violeta se transformou. Pedaços no chão. A ave mal tentou voar. Seu corpo ficou paralisado. Ele declarou triunfante que a maldição atingia todos na masmorra. Amarrava ainda mais suas vítimas. Lily sentia seu corpo enfraquecer a cada segundo. O homem ficou paralisado de surpresa ao ver Isaac surgir atrás dele. Parece que finalmente revelou sua essência monstruosa. No começo, Roland achou que era um monstro. Até que percebeu que era o príncipe. Naquele momento, ainda não sabia que seu tempo estava se esgotando. Isaac disse que, em nome da linhagem Stuart, o condenava à morte. Lily abriu os olhos brilharam de esperança ao ver o homem ali. Ele mal atacou o pai. As sombras sumiram na hora. Lily sabia que seu pai tinha morrido, mas não tinha como. Ele se levantou de um pulo e viu um corpo ensanguentado ao lado. Aceitou o órfão agora. Viu um homem todo ensanguentado e perguntou o que ele fazia ali. Ele parecia com o Isaac que ela conhecia antes. Ao pegar Karen, sentiu que uma maldição. Ele segurou a ave com força, lembrando que tinha ordenado proteger Lily a qualquer custo. Lily observava. Isaac estava furioso e apertou a mão dele, pedindo que parasse. Mas o toque dela o acalmou por um momento. Ele chorou de novo, quase implorando para não destruir a ajuda. A garota segurou sua mão e começou a dizer que ele não era assim. Que não fizesse algo que se arrependesse. Ele voltou a si por um instante. Lembrou-se de a mente, tomada pela maldição. Lembrou-se do quanto desejava ver seu sorriso doce e se esforçava por ela. Agora percebeu que seu lindo rosto se contorcia de tristeza. Ele conseguiu reagir e pediu desculpas. O homem se deixou levar pela raiva. Ele libertou Karen. Olhou para ela com calma e pediu que não chorasse. Passou a mão suave pelo loiro, ele a abraçou forte. Isaac sentiu seu perfume e disse que não queria vê-la triste. Depois disso, sonhou com lembranças da infância perdida. Aquele dia, pela primeira vez, perguntaram se ele estava pronto para aceitar aquele pesado presente. O garoto respondeu. Disse ao pai que estava pronto. Se isso trazia paz, então sonhou de novo que segurava a delicada mão de sua amada. Ela o olhava com tanta ternura que era possível ver seus sentimentos. No instante seguinte, ele abriu os olhos, como se acordasse de um pesadelo. Ele percebeu na hora a garota alegre, com lágrimas nos olhos. O homem olhou para ela. Lily ficou surpresa, sem saber quanto tempo dormiu. Ela se corou ao ver o inusitado. Gesticulou com a mão. Ainda não sabia o que sentia por ele depois do que aconteceu. Dentro dela, o ressentimento e o amor queimavam juntos. Parecia que Isaac não entendia por que estava tão diferente. Ele franziu a testa, pensativo, tentando lembrar de tudo o que aconteceu ontem. Percebeu que agiu com calma diante da situação. Filha, que ele mesmo destruiu. Isaac segurou a coberta, achando que estava ficando louco. Ele segurou a cabeça cansado e se disse que isso não era desculpa. Tudo isso foi por seu desejo de vingar e ficar perto dela. Mas achava que era pouco. É provável que ela abrisse seu coração de novo. Ele reagiu ao ouvir a alegre voz da Catherine. A criada sorriu e disse que ela ficou inconsciente por uma semana. Ela explicou. Sua maldição se agravou e tirou muitas forças dele. Lembrou-se de como estava ensanguentado. Quando Karen e Lily chegaram, o homem logo perguntou se ela estava bem. Catherine ficou surpresa com a preocupação, mas garantiu que estava bem. Isaac não mostrou
Mas ele se envergonhou do que fez ontem. Sorriu, e agradeceu a Lily. Catherine ficou surpresa e comentou que Lily organizava o funeral do pai. Parece que as palavras da donzela o trouxeram de volta à realidade. Todo o palácio soube. O Duque Roland fez um ritual sangrento e Lily foi inocentada. Prometeram a ela que, em breve, devolveriam seu título de nobreza. Ao ouvir isso, Isaac mandou preparar sua roupa de gala com seu cetro. Enquanto isso, Lily observava pensativa os caixões dos pais. Sem um vazio no coração, mas nenhuma lágrima cair. Os presentes não iam perder. Lily ignorou as críticas e se despediu de quem amava. Paz. Ele desejou que a alma do pai encontrasse paz e a mãe descansasse. Tia disse que o pai não poderia ser enterrado no cemitério nobre. Lily ficou triste. Sabia, mas mesmo assim decidiu se apresentar para dar o último adeus. A rainha mandou congelar os bens da casa Roland até que Lily aceitasse o título. A mulher disse que a igreja levaria o corpo do duque no dia seguinte. Lily começou a chorar e disse que queria esquecer esse passado sujo. Com desprezo, mordeu o lábio e disse que renunciava à sua origem. A garota tinha certeza do que queria, mas uma voz conhecida disse que não ia deixar. Lily se virou e viu Isaac, elegante à sua frente. Ela enxugou as lágrimas e correu para perguntar como chegou ali. Não conseguia acreditar que ele também veio aqui. Ela se sentiu estranha com o toque dele, lembrando do dia anterior. Ela olhou assombrada quando ele a tocou com o cetro. Ele, de repente, prometeu dar um terço de suas terras do outro lado do rio. O homem decidiu fazer isso para compensar a morte do pai. Tia foi até ele e perguntou se ele entendia. Lily entendeu a situação e protestou, dizendo que todos sabem. Ele fechou o casaco com força e disse que não era culpa dele. Ela teve que silenciar quando ele colocou um dedo nos lábios dela. Ele sorriu suavemente, olhando nos olhos dela, e pediu que não dissesse não. Eu tinha pouco tempo para protegê-la e ajudá-la a se recuperar. Depois da cerimônia, eles correram de volta. Lily tentava se aproximar do homem para conversar. Ela admitiu que se sentia muito incomodada com o que ele disse. A garota olhou pensativa para Isaac e perguntou se ele estava preocupado. Parece que conseguiu tocar as frágeis cordas da sua alma. Ele se virou de repente e disse que ela era muito perspicaz. Isaac abraçou a garota e agradeceu por aceitar seu presente. Lily disse que não poderia aceitar algo tão valioso. Queria dizer que era só uma apóstata, mas ele mandou ela calar. Isaac tocou seu rosto e disse que ainda não tinha acabado. Pois ela ainda era dele. Tentou terminar de falar, mas uma dor intensa tomou conta dele. Ele se sentiu tão mal que até rangeu os dentes. Lily gritou na hora, pedindo ajuda. Sentiu seu corpo fraquejar, enquanto uma marca se espalhava. Ele disse a Catherine que precisavam levá-lo para o quarto mais quente. Catherine ficou surpresa ao saber que teriam que lavar também. No final, as meninas despiram o Isaac e o levaram ao banheiro. Era a primeira vez que Lily via a maldição avançar tão rápido. Sentiu que algo estava errado e resolveu preparar os remédios. A criada disse que pediu demais e não conseguiram tudo de uma vez. Lily ficou paralisada ao dizer que apressaria os criados. Por fim, ela ficou sozinha com Isaac. Pelo vapor, ela sentiu seu corpo todo aquecer. Decidiu tirar a blusa, achando que ia se sufocar. Acariciou Isaac e disse que ele precisava aguentar. Lily não esperava que ele acordasse só com uma frase. O rosto dela se iluminou com aquele olhar. Ela nem percebeu quando ele segurou a mão dela e a puxou. Lily mergulhou na água e sentiu um beijo ardente. Ela tentou se afastar, mas ele a puxou ainda mais. O homem abraçou a garota molhada, com medo de perdê-la. Sua pele delicada despertava um desejo intenso de morder. Parece que a garota percebeu o desejo dele e perguntou. Isaac hesitou, como um predador, e então confirmou sua suspeita. No instante seguinte, se inclinou para dar a mordida desejada. Lily estava pronta para isso, mas ele se afastou. Ele disse que um monstro como ele não deveria pedir mais nada. Lily percebeu a confusão e decidiu ajudar. Disse que perdeu totalmente o pai ao vender a alma ao diabo.
Lily, com tristeza, disse que só temia perdê-lo. Isaac não respondeu e a beijou de novo. Lily ficou surpresa ao perceber que era um beijo de verdade. Sentia uma mistura de ternura e tristeza, mas seu coração derretia. Se entregaram à ternura até ouvirem o tilintar de um frasco. A garota se assustou e afastou seu pretendente. Ficaram paralisados, como estudantes, ao ver Catherine diante deles. A empregada se desculpou na hora por interrompê-los. Lily ficou vermelha ao dizer que podiam continuar. Saiu da piscina rapidinho e disse que ia pegar o remédio. Lily saiu do banheiro o mais rápido que pôde. Catherine ficou surpresa por não ter perguntado o nome do remédio. Enquanto isso, Lily ficou parada em frente à porta fechada, tentando recuperar o fôlego. Sentiu todos os pensamentos sumirem de uma vez. A garota caiu no chão, tentando entender por que ele a beijou. Ela apertou as bochechas vermelhas, achando que ele a amava. A jovem rapidamente afastou esses pensamentos, buscando um motivo oculto. Ela percebeu na hora suas emoções e desejos que mudavam. O incidente do porão, quando ele perdeu o controle, a atormentava. Tudo isso mostrava que algo ruim estava acontecendo com ele. Enquanto isso, Catherine segurou algumas fósforos pensativa. Acendeu uma vela com cuidado e a colocou no chão. A garota cobriu Isaac com uma toalha e perguntou como ele estava. Ele se lembrou das palavras do sacerdote sobre a maldição ser como uma contagem regressiva. Sabia que a fase final da maldição seria o fim da sua vida. Depois disso, os dois olharam para o chão, pensativos. Catherine sabia que era verdade, mas queria animá-lo. Ela olhou para o silencioso Isaac e perguntou se a Lily sabia. Ele apenas respondeu que ela não precisava saber. Isaac achava que ela ficava só por obrigação e interesse. Por isso, eu não queria que ela tivesse essa responsabilidade. Catherine disse que Lily não se importaria tanto se ele fosse só mais um cara. Ele se aproximou e sussurrou que não era responsabilidade, mas amor. A garota sorriu maliciosa e disse que eram os sentimentos mais traiçoeiros para uma mulher. Isaac ficou tão surpreso que o medo apareceu em seus olhos. Ele ficou paralisado quando Catherine perguntou se ele sentia algo. Ela se lembrou de como ele se sacrificou por ela. E abrir mão de quebrar a maldição. Após essas palavras, Isaac adormeceu profundamente por causa da vela. A criada colocou suavemente em seu colo, como se quisesse protegê-lo. Ela sorriu satisfeita, olhando para quem agora estava sob seu controle. Em seguida, levantou a vela e a apagou com um sopro, mergulhando tudo na escuridão. Ele disse que se apaixonou loucamente por Lily, assim como a mãe dele. Infelizmente, esse amor a condenou à morte. Minutos depois, Lily entrou na sala com uma expressão tensa. Sentiu falta do Isaac e comentou que trouxe o remédio. Catherine disse que estava cansada e foi descansar. Ele comentou que tinha cochilado e perguntou se queria deixar um recado. Lily se perguntou que tipo de homem dorme depois de um beijo. Levantou o olhar quando a criada foi falar algo importante. A empregada, com um sorriso travesso, disse que sua vingança acabou. Ele mentiu, passando as palavras de Isaac. Em 3 dias, voltaria ao Ducado Roland. A jovem mal conseguia acreditar que ele a mandou embora. Catherine sorriu e disse que era só o fim do acordo. Disse que isso pode ser bom para ela. Depois disso, trancou a porta, deixando Lily sozinha com seus pensamentos. Não conseguia entender como essa separação poderia ser uma bênção para ela. Ele continuou analisando as opções até entender o motivo. Lily ficou paralisada, percebendo que Isaac estava em perigo. Ela bateu na porta, exigindo que a deixasse entrar. A garota socou até enxergar os padrões mágicos. Parece que a criada se garantiu que eu não entrasse. Lily olhou suas mãos com cuidado e viu que estavam queimadas. Ela chorou, dizendo que só queria dividir essa dor com Isaac. Não sabia que a Catherine tinha planejado tudo. Achando que ele estava se afastando, Lily fechou os punhos e se prometeu que não desistiria. Lembrou do rosto dele e percebeu que sempre o amou. Enquanto isso, Isaac finalmente acordou de um sono profundo. Ela quase pulou de susto ao ver o corpo preso. Catherine sorriu e perguntou se ele estava com fome. Ele mandou que a soltasse, mas ela não respondeu.
Ela colocou um prato na mesa e disse que era para o meu bem. Ele perguntou se eu estava tão envolvido nos sentimentos que esquecia dos perigos. Catherine se aproximou do rosto dele, como uma mãe rigorosa. Ele lembrou que até usou o poder do cavaleiro sagrado, apressando a maldição. A garota comentou com desdém que ele esqueceu totalmente seu objetivo. Lembrou que Lily Holland era sua última esperança. Isaac não aguentou mais e gritou para ela se calar. Catherine comentou que, no pior cenário, teriam que sacrificar alguém. Ambos sabiam que ninguém faria esse papel melhor que a Lily. As palavras o deixaram furioso, e ele tentou fugir da jaula. Catherine mandou-o se render, sem chance de quebrar as correntes. Ela também avisou que morreria se não usasse o poder do cavaleiro sagrado. Isaac gritou com raiva que não deixaria Lily se sacrificar. Olhou nos olhos da empregada e viu desprezo. Ela sorriu maliciosa e disse que Lily voltaria logo. Catherine disse com malícia que logo viriam o quanto se importava. Ela achou que a garota faria qualquer coisa para salvá-lo. Era como se soubesse que a Lily ia à igreja da lua. A jovem se encontrou com Shia para o jejum. Aqui, sua irmã linda foi queimada e virou cinzas. Parece que nem a Lily entendia o que ia fazer. Eu olhava a coluna queimada que ninguém queria tocar. Shia perguntou se eu realmente estava pronta para o ritual. Disse que poderia me dar a chance de falar com os espíritos daquela coluna. Shia comentou que um desses espíritos pode saber como quebrar a maldição. Ela avisou que talvez não respondesse. E ela poderia se tornar um espírito a mais. Shia olhou para a companheira e não viu nenhuma dúvida. Ela aceitou e pediu que ele fizesse o ritual. Shia colocou a garota em seu colo e fez a oração. A cada nova palavra, o pilar se acendia com chamas azuis. Lily nem percebeu quando encontrou Isaac criança. Era como se eu estivesse vendo de longe momentos que já foram emocionantes. Nesse dia, Isaac estava em pé, conversando com o pai, que segurava uma menina. Ele apresentou seu filho a Catherine e disse que agora ela o atenderia. O garoto olhou surpreso para a menina. Ela o olhou com seus olhos cinzas claros, esperando uma resposta. Apesar de sua inocência, parecia que já compreendia tudo. Ele recusou, dizendo que já tinha empregadas, mas explicaram que sua família tinha morrido. O pai pediu que ele a cuidasse, mas ele respondeu com as mesmas palavras. Ela simplesmente foi embora, dizendo que não podia cuidar dela. A partir daí, ele e Catherine cresceram juntos, como patrão e empregada. Catherine, tímida, se desculpou e puxou a manga da camisa. Ela sorriu e perguntou se podia chamá-lo de Isaac. O sorriso infantil dele o encantou tanto que não conseguiu resistir. Nunca imaginei que um dia aquele sorriso se tornaria traição. Pela primeira vez, ele percebeu que ela usou suas fraquezas e o transformou em um fantoche. Isaac queria saber o que ele disse a Lily. Catherine sorriu e disse que ele deveria ir à igreja para encontrar seu amor. Ela se virou com malícia, dizendo que faria o mesmo ritual que a mãe. Apostando sua alma, ele se uniria aos mortos. Tinha que aceitar que não sairia dali. Isaac parou, temendo o pior. Ele estava tão furioso e cansado que até tentou usar seu poder. Catherine parou de repente, sentindo uma chama dourada a envolver. Ela o lembrou que ele poderia apressar sua própria morte. Ele apenas respondeu que poderia destruí-la a qualquer momento. Isaac pediu para ser solto e que cuidassem da Lily. A maldição começou a se espalhar pelo corpo dele, pela força que usou. A empregada sorriu, perguntando se ele se ameaçava. Ele tirou uma moeda e disse que já tinha avisado os guardas. Catherine fez tudo para não deixar alternativas. Disse que, se algo acontecer aqui, a família Stewart acabaria com Holland. Assim que ouviu isso, seu poder mágico desapareceu. Ela percebeu que Catherine usava diferentes formas de poder. Ele suspirou cansado e perguntou por que estava fazendo tudo isso. A empregada apenas sorriu maliciosa e perguntou se era tão difícil entender. Ele acariciou a cabeça dela e disse que queria mostrar como o amor é patético. Catherine se aproximou e exigiu que ele lembrasse da morte da mãe. Enquanto isso, Lily já havia chamado os espíritos e estava no limbo. A alma dela deixou o corpo e entrou no páramo sagrado. Incontáveis espíritos estavam aqui, até da sua família.
Eu precisava resistir às tentativas de atrapalhar o ritual. A missão era encontrar a Rainha da Noite, morta há 300 anos. Ela era descendente de bruxas e sabia como quebrar a maldição lunar. Assim que Lily pisou naquela terra, as almas perdidas a cercaram. Desejavam que eu entregasse, mesmo que fosse um pouco da minha vida. A jovem achou que tudo tinha acabado. Mas Isaac segurou sua mão firme. Não conseguia acreditar no que via. Encontrá-lo aqui. Ele a encarou e perguntou o que ela estava fazendo ali. Isaac a abraçou forte, dizendo quanto tempo a procurou. Lily, surpresa, se lembrou das palavras de Catherine. Ele mandou ela esquecer isso na hora e admitiu que a esperou demais. A garota perguntou se eu a evitava de verdade, e não por causa da maldição. Ele sorriu e disse que queria ficar com ela para sempre. Isaac se aproximou, sentindo ela se entregar. Sentiu apenas o toque dos lábios. Ela se viu de repente em uma cama, abriu os olhos assustada, confusa. E viu um homem na sua frente. Ele a prendeu na cama, sentindo o perfume do cabelo dela. Isaac implorou para que não o rejeitasse e lembrasse do quanto a amava. Ela se afastou, envergonhada, dizendo que não era hora. Mesmo assim, ele seguiu-a seduzindo com seu olhar intenso. A cada beijo, o corpo dela se arrepiava ainda mais. Ele perguntou se ela aceitaria ser dele. Quando o momento chegou, Lily perguntou de novo, como se sentisse que algo estava errado. Isaac sorriu com malícia e disse que a queria só para ele. Imediatamente, seu rosto escureceu, exigindo que fosse só dele. No começo, Lily não percebeu que tinha sido enganada e continuou a olhar para ele. Estava tão hipnotizada que quase prometeu sua alma. Ele a pressionava de forma sombria, exigindo que fosse dele. Ela não teve tempo de responder. Quando a imagem dela sumiu na oração, a máscara caiu e ela se revelou. Diante dela em sua verdadeira forma. A garota, com desprezo, apertou a mão no peito e mandou o espírito maligno ir embora. O espírito percebeu que a sacerdotisa armou uma armadilha em sua mente. Ela disse que ele não devia se passar pelo Isaac e enganá-la. O espírito lamentou, percebendo que não fez o suficiente para tê-la. Ele queria roubar sua alma para que não voltasse. O espírito sorriu e disse que eles ganham forma pelos sentimentos. Ela ficou em choque ao descobrir que tudo era uma projeção dos seus desejos. A garota perguntou quem ele realmente era. Ela começou a listar opções, mas ele mandou ela calar. Ele disse que, se ela falasse aquele nome, os dois morreriam. Ela queria nomear Oranto, a bruxa mais poderosa das lendas. Para destruí-lo, foi preciso unir toda a igreja e o reino de Leonia. O espírito maligno mandou que ele fosse embora e não procurasse aquela mulher. Lily ficou impressionada com o medo que sentiu. Assim que mudou de forma, ela percebeu que não era só um espírito maligno. Ele chegou à conclusão de que ouviu sobre a maldição lunar. O espírito mandou que ele se rendesse, dizendo que sem o poder sagrado de Leonia, não conseguiria nada. Em resposta, Lily sorriu e pediu ajuda. Ele sorriu sarcasticamente e perguntou como ele ia pagar. A garota ficou atenta a ouvir sobre o corpo, a mente e a sorte. Antes que eu pudesse reagir, uma enorme jaula caiu sobre ela. Caiu com estrondo, impedindo sua fuga. O espírito, com intimidade, colocou a mão sobre ela e disse que era tarde demais para voltar. Do topo da jaula, ouviu-se um som que desceu até embaixo. Ele disse que em uma hora, sua alma e corpo se separariam para sempre e se tornariam seu alimento. Lily percebeu na hora que estava em uma jaula de almas. O espírito sorriu e disse que estava quase exausto com as palavras de exílio. Ela disse que não poderia ver sua verdadeira forma nem seu passado. A garota disse tranquilamente que a resposta era bem clara. Ele disse que se chamava Kraken Marino e acertou em cheio. O espírito gritou em desespero, sentindo seu corpo e a cela desmoronarem. Até o punho que ele queria usar para bater nela se quebrou. Essa queda gerou um vento forte, mas Lily se manteve firme e olhou para frente. E viu a verdadeira forma do espírito sem a escuridão. Diante de Lily, surgiu um jovem de cabelo azul, estranho. Lily sorriu e disse que um espírito maligno, já nomeado, não pode machucar. Ele também disse que era um cavaleiro de Oranto, mas ela o deixou e morreu. Na batalha no Mar Ocidental.
Depois disso, a igreja o queimou cruelmente e o destruiu. Até expuseram seu crânio como troféu no trono. O Kraken a olhou com desgosto e perguntou por que ela falava tudo isso. Ela sorriu e perguntou se ele sabia o que fazer com os restos. Parece que ele conseguiu assustá-lo, pois ali estava parte do seu poder. Ele tentava convencê-la, pois sabia que sem eles ela ficaria mais fraca. Lily sorriu triunfante e pediu ajuda com a maldição. O Kraken disse que a alma de sua antiga dona está adormecida. Disse que podia mergulhar no oceano da mente e roubar o livro das bruxas. O jovem sorriu confiante e disse que ali encontraria o que precisava. Apesar da manipulação e do chantagem, Lily agradeceu de coração. Há alguns minutos, ele queria acabar com ela, mas ela ainda era gentil. Disse que o homem que ela tentava salvar era muito sortudo. Ela ficou envergonhada e prometeu voltar logo, evitando ser mais uma vítima do Stewart. Kraken ficou surpreso ao ver que ela não sabia disso. Ele revelou que, antes dela, outra mulher já tinha feito o ritual ali. Mesmo abandonada após o parto, ela orava pelo sucesso do marido. Lily nem imaginava que, naquele momento, seu filho estava preso. Catherine lembrou Isaac de como sua mãe implorava aos espíritos. Mesmo sendo leal, a manipularam e a jogaram na masmorra. Catherine sorriu, dizendo que o amor deixa a gente boba. Isaac ouvia tudo, sem dizer uma palavra. Depois de uma pausa, ele sussurrou que tudo era mentira. Catherine se inclinou com desprezo e mandou repetir. Isaac não perdeu tempo e segurou a mão dela. Com um movimento rápido, quebrou as correntes e derrubou a moça. Ela olhou nos olhos dele e disse que Lily não era igual à mãe. Isaac torceu o braço dele e disse que ele também não era como o pai. No final, decidiu que não usaria Lily como remédio. Catherine percebeu que ele fingia ser fraco. Ela gritou que só queria salvá-lo. Isaac discordou dos métodos dela e a olhou com desdém. Ele a soltou e disse que um servo não prenderia seu mestre, como ela fez. O homem disse que ela o amarrou por desejo. Ela planejou tudo isso por muito tempo, movida pela inveja que sentia da Lily. Ele disse que zomba do amor por medo dos sentimentos proibidos. Isaac olhou para a empregada e exigiu que ela confessasse seu amor. Ela parou ao ouvir que esse amor proibido a está enlouquecendo. As lágrimas surgiram, mas ela escondeu atrás de um sorriso. Ela se levantou e disse que o cuidou desde pequena. Mesmo depois do ataque da bruxa, ela ficou ao seu lado e fez o possível. Ela começou a chorar, dizendo que sempre foi ela, não a Lily, quem esteve ali. No entanto, eu sabia que nunca seria digna de ser sua esposa. Sorriu com amargura, sabendo que era impossível. Catherine se agarrou a ele e perguntou se seria sua serva para sempre. Isaac se acalmou e disse que sempre valorizou sua preocupação. Ele enxugou as lágrimas e disse que nunca estariam juntos. Ela retirou a mão e disse que sabia o motivo. O homem sorriu pensativo e disse que tinham o mesmo sangue. Catherine tremeu de medo ao ouvi-lo chamar de irmã. Nunca pensei que ele descobriria esse segredo. A jovem se afastou dele na hora, como se fosse louco. Ela chorou ainda mais e perguntou quando ele percebeu. Ele apenas suspirou e disse que já sabia disso desde o início. Catherine ficou tão chocada com a verdade que não conseguiu falar. Ela viu que ele estava saindo e perguntou para onde ia. Isaac disse tranquilamente que iria à igreja para trazer Lily de volta. Catherine logo disse que sua alma era irrecuperável e que não devia se arriscar. Ele apenas sorriu e disse que já aceitou a morte há tempos. Eu pagaria qualquer preço pelo retorno dela, até a morte. Isaac se via como um monstro, marcado por sangue e pecados. Ele se virou para Catherine e pediu que fizesse um testamento, se importasse. Ele não terminou de falar quando uma garota conhecida entrou na sala. Isaac não conseguia acreditar que tudo se resolveu tão rápido. Diante dele estava Lily, por quem ele daria tudo. O rosto dela transparecia confiança, como se tivesse um segredo. Ele perguntou o que estava acontecendo e por que ele estava ali. Lily correu até o homem e disse que procurou no castelo. Ele também se revoltou com as tristes palavras sobre o testamento. Ela tinha muitas perguntas, mas ele a interrompeu com um abraço. Isaac mal conseguia acreditar que ela estava viva ali.
Ela logo a questionou se tinha sido ferida por espíritos. No instante seguinte, ele desmaiou e marcas surgiram pelo corpo. Seu corpo todo, incluindo o rosto, estava cheio dessas marcas sinistras. Lily correu até ele, tentando reanimá-lo com desespero. Catherine mandou soltar e não piorar a situação. Parece que, nesse tempo, a empregada a irritou bastante. Catherine encostou a cabeça nos joelhos e a chamou de desobediente. Ele disse que o acordo tinha acabado e que não tinha mais nada a fazer naquele castelo. A empregada confessou que pensou em chamar espíritos para ele. Ele lançou um olhar severo para Lily e achou que ela escapou no último instante. Lily parou ao dizer que tudo era por sua fraqueza. Ele foi direto até Catherine e a slapou. Acho que a empregada nunca acreditou que a doce Lily faria isso. Lily perguntou se eu sempre culpo os outros nas crises. Disse que, se continuar assim, Isaac pode morrer. Lily pediu 20 velas, sangue de cordeiro, pó de pérolas e água salgada. Ele gritou, pedindo para ele se apressar. Catherine ficou surpresa com a mistura dos ingredientes. Lily disse que soube dos espíritos como quebrar a maldição. A empregada ficou envergonhada pelo que disseram dela. Enquanto isso, Lily mordeu o dedo e começou a desenhar um símbolo com sangue. Devagar, desenhou um pentagrama na pata da criatura. Assim que fez isso, ele começou a se transformar. O pelo começou a sumir aos poucos. Disse que isso é só o começo para quebrar a maldição. Catherine voltou a atacar e a acusou de profanar seu corpo. Lily perguntou se havia um jeito sagrado de quebrar a maldição. Ele pegou uma folha e a colocou na garganta da servente irritante. A garota disse que poderia puni-la se tudo desse errado. Ela mandou que cumprisse seu dever e a ajudasse. Catherine mordeu o lábio ao sentir a lâmina no pescoço. Poucos minutos depois, ele trouxe todos os ingredientes. Lily percebeu que aqueles materiais não eram os ideais. Ele suspirou cansado, percebendo que o tempo estava acabando. Catherine a chamou de arrogante e prometeu se vingar se falhasse. Lily ficou em silêncio e mergulhou o dedo no suco. Ele deslizou devagar pelos lábios e fez uma oração. A garota beijou Isaac para que o suco e seu sangue tocassem seus lábios. Catherine viu tudo ao seu redor se iluminar e sentiu ciúmes. Ele se sentiu mal por não ter sido ela salvá-lo. Lily decidiu que só restava esperar ele acordar. Catherine chorou de alegria ao ver que a maldição acabou. No instante seguinte, Isaac abriu os olhos e viu a garota. Ela sorria, radiante, feliz por tudo ter dado certo. O homem pensou que ainda estava vivo. No entanto, havia um ponto que o incomodava. Ele olhou para Lily e perguntou quem estava atrás dela. Kraken sorriu ao ver uma figura familiar. Ele perguntou se ela realmente queria salvar aquele homem fraco e doente. Lily o repreendeu pela falta de respeito com o príncipe. A garota o ajudou a se levantar do chão, com cuidado. Após um breve silêncio, Isaac afirmou que o castelo não aceitava intrusos. Parece que ele percebeu que Catherine tentou atacá-lo com a espada. A jovem ficou surpresa ao perceber que era uma miragem. Isaac comentou que, principalmente, não gostava de mortos não convidados. Ele se levantou e disse que viu seu retrato em livros proibidos. Era visto como o guardião das profundezas do antigo povo subaquático e cavaleiro da bruxa antiga. Isaac logo reconheceu o demônio Kraken dentro dele. O espírito sorriu quando Isaac perguntou por que estava com a Lily. Ele o repreendeu por tratar assim quem lhe salvou a vida. O príncipe herdeiro mal podia acreditar que um Kraken o havia salvado. Lily disse que não teria quebrado a maldição sem ela. Pouco antes do ritual, ele entregou o livro de bruxas que Oranto deixou. Ele lhe entregou o livro e disse que agora faria parte da sua consciência. O Kraken pediu para eu dizer o nome de Oranto 3 vezes. Lily agradeceu e perguntou o que deveria oferecer. O Kraken pediu para ser seu espírito protetor. Lily percebeu a surpresa de Isaac e disse que foi pelo livro. Ela confessou que deixou ele entrar no bracelete e tirá-lo da igreja. O Kraken confirmou, dizendo que agora não pode se afastar mais de 10 metros. O descontentamento do Isaac parecia divertir bastante. Depois de ouvir tudo aquilo, o príncipe herdeiro esfregou o nariz com cansaço. Após o incidente, foram dormir, aguardando um novo dia.
Isaac se sentia melhor e escolhia seu traje com cuidado. Ela se arrumava com tanto cuidado, como se esperasse algo importante. Poucos minutos depois, Lily entrou no quarto com um sorriso radiante. Ele se inclinou, aliviado por ter quebrado a maldição. A garota disse que era o príncipe herdeiro, vindo do céu. Parece que Isaac já não estava mais acostumado a momentos assim. Isaac saiu e perguntou se ela o via assim. Lily sorriu e disse que precisava voltar ao ducado. No fim das contas, a fazenda abandonada e os empregados aguardavam a herdeira. E a maldição foi quebrada. Depois disso, ele se virou e foi embora. Ela achou que ele a deixaria ir, mas Isaac implorou para que ficasse. Ele chamou a atenção dela e perguntou se ela tinha esquecido tudo. Ele se lembrou de como, não muito tempo atrás, ela o chamou em público. Lily protestou na hora, dizendo desajeitadamente que era só um jogo. Isaac negou e beijou sua mão com carinho. Ele implorou de coração que uma garota tão especial ficasse com ele. O homem a olhou, como se finalmente abrisse sua alma. Lily ficou surpresa com seus sentimentos, tão semelhantes aos dela. Ela se jogou em seus braços, que diziam tudo. Isaac pensou que não era ela quem deveria deixar o castelo. Primeiro, precisava se livrar de alguém. Depois de um tempo, ele foi até o quarto da irmã. Ela ficou muito tensa ao recebê-la em silêncio. Catherine percebeu seu estado e sentiu que o fim se aproximava. O olhar dela só mostrava desprezo. A garota ficou envergonhada, mas não conseguiu falar. Ele se levantou de repente e disse que não merecia perdão. Catherine aceitava qualquer punição só para ficar com ele. Quase implorava, oferecendo suas habilidades a ele. A jovem estava pronta para se entregar, mas ele a interrompeu. Disse que não queria resolver nada e chamou a segurança. Jogaram suas coisas aos pés dela e ele então disse que ia expulsá-la. Catherine não conseguia acreditar na crueldade da decisão. Começou a dizer que não conseguiria viver sem seu braço direito. No final, percebeu que era sua irmã e que precisava perdoá-la. Isaac ficou em silêncio, a raiva fervendo dentro dele. Ela usou a pena, dizendo que o pai devia para ela e para a mãe. Catherine chorou, dizendo que ele não valorizava a família. Isaac disse que, por isso, a separação seria boa. Ele disse que não precisava de uma empregada que quisesse controlar seu patrão. Isaac ficou ainda mais furioso e disse que ela ousou maltratar sua noiva. Ele disse que poderiam se encontrar quando ela deixasse de lado seus desejos estranhos. Isaac terminou o relacionamento, desejando boa viagem. Ela se ajoelhou e perguntou como podia ser descartada assim. Ela tentou gritar, mas ele não cedeu. Catherine revelou tudo. Lily pediu que a punisse. Isaac a fulminou com o olhar, pedindo silêncio total. Ele revelou que ia exilá-la, mas Lily a defendeu. O homem jogou um papel aos seus pés, com um local marcado. Antes, ele tinha compartilhado suas preocupações com a Lily. Achava que deveriam ficar bem longe um do outro. Lily implorou para ficar no reino da lua nova. Ele demonstrou compaixão, percebendo seu arrependimento. Queria ser cruel, mas as palavras dele mudaram a opinião do Isaac. A garota sorriu e revelou que também teve uma irmã. Apesar da rivalidade, Lily não sentiu alegria na vingança após a perda. Agora, só sentia uma solidão que a consumia. Ele acariciou a cabeça do homem, buscando acalmá-lo. Lily falou que não queria forçá-lo a escolher entre ela e a irmã. Isaac não falou nada, mas suas palavras impactaram sua decisão. A Lily falou que podia ajudar a arrumar um emprego em uma loja de ervas. Ela sorriu, trazendo a esperança de que um dia Catherine entenderia seus sentimentos. Isaac ainda estava bravo com a irmã. Mas ao ver o sorriso da Lily, seu coração aqueceu. Enquanto isso, Catherine estava lendo a carta que seu irmão enviou. Sentiu uma mistura de amargura e tristeza, mas gostou da preocupação. Bastou lembrar das palavras. Um soluço profundo subiu do peito. Isaac só pôde ver seu carruagem se afastando, sumindo na distância. Ela se despediu, dizendo que só assim ela encontraria a liberdade. Agora ele também poderia viver em paz e amor, onde realmente pertencia.